Muito boa noite para o senhor, boa noite para a senhora. Eu sou Carlos Martorelli e peço licença para entrar na sua casa. Falando diretamente dos estúdios da Unifia, está no ar o Conexão Amparo. E lógico, um oferecimento da Maier que me veste hoje nesse terno maravilhoso, terno de gala, e não é à toa. Por que eu estou vestido assim? Porque hoje é um dia muito sério, um dia muito importante, um dia onde nós vamos tocar assuntos muito sensíveis. Gente, nós vamos receber daqui a pouco aqui nos estúdios algumas pessoas que vão abalar a semana aqui na nossa região. Nós vamos receber o Gabriel, o nosso repórter do quadro Fala Gabriel, que foi agredido em Serra Negra durante a cobertura de um evento. E todo mundo sabe que há semanas ele vem tentando falar com o prefeito, teve desavenças com o prefeito, tentou falar com o prefeito fez boletim, o prefeito falou que estava ameaçando, que ele estava sendo perseguido, que isso e que aquilo, e eis que numa festa dentro da cidade de Serra Negra, na praça, o nosso repórter foi agredido. Então nós receberemos ele aqui, mostraremos imagens, mostraremos documentos, porque nós vamos dar todo o apoio que ele precisa e merece. É inaceitável todo e qualquer tipo de violência contra os profissionais de imprensa, exercendo esse papel fundamental de questionar os agentes públicos. Agente público que não quer ser questionado não deveria ser agente público. Se não quer ser questionado, vai fazer outra coisa. Como diria uma pessoa muito querida minha, vai vender churros, vai vender pipoca lá na praça, mas não vai ser agente público, porque vai ser questionado. Vamos receber também nesse programa o vereador do PT aqui de Amparo, Diogo Canina, que a gente chamou ele para um bate-papo muito importante, falar sobre o IPTU. Explicar, porque muita gente fala daqui, fala de lá, fala uma coisa e a gente fica sempre perdido no meio da história. Então entender o que de fato acontece com o IPTU, por que vai reajustar, por que tem que reajustar, se tem que reajustar, quanto tem. Então ele vai explicar, eu vou tentar espremer o máximo dele aqui, não percam, vai ser muito boa a nossa conversa com o Diogo. Teremos também a Mostra Japão, o Paulo vai mostrar tudo o que aconteceu lá, as danças, a comida, parece que o Paulo comeu e comeu muito, voltou até mais gordo, né? A camiseta dele estava apertada. E teremos também aqui um barista. Se você não sabe o que é isso, fica até o fim, porque é muito legal, muito legal. Esse barista que a gente vai trazer, premiado internacionalmente, o camarada é muito bom. E ele vai fazer ao vivo e a cores aqui no estúdio, algo que todo mundo adora. Então não saia daí. Mas pra gente começar agora, chamando o Gabriel, não tem vinheta do Fala Gabriel. Nós teremos 5 segundos de silêncio. O luto pelo que aconteceu. Pessoal, estamos de volta aqui nos estúdios e hoje recebendo o Gabriel, mas hoje não tem vinheta, hoje não tem Fala Gabriel, porque hoje não tem nada de engraçado. A gente está recebendo esse companheiro aqui, esse companheiro que é um colega de trabalho, que no final de semana passado, trabalhando, fazendo uma cobertura jornalística da Feira das Nações em Serra Negra, passou por uma das situações inimagináveis e mais constrangedoras e mais humilhantes que um profissional de imprensa pode sofrer, que é ser agredido no exercício da sua profissão. Então nós temos questão de trazer o Gabriel ao vivo e a cores. Fico feliz que você está bem, que você está com a sua integridade física resguardada. E nós vamos conversar com o Gabriel, porque ele vai contar de fato o que ocorreu, ele vai narrar. Porque eu escutei várias coisas, muitas coisas chegaram pra gente aqui na TV Amparo, só que seria desleal da minha parte trazer isso, né? Eu falei, eu quero que o próprio Gabriel traga isso pra vocês. Então, pessoal, prestem atenção, de agora em diante, não saiam daí, não desliguem. Vocês precisam saber o que aconteceu na última Festa das Nações em Serra Negra. Gabriel, a audiência é toda sua. Conta pra gente o que aconteceu naquele dia. Carlos, como não é novidade para ninguém, a gente estava lá cobrindo o evento das Nações, inclusive aqui mesmo para a TV Amparo, né, e as minhas redes sociais. E os 4 dias de evento, a gente esteve presente. Como vocês até assistiram no domingo passado, a gente fez uma matéria super positiva
que era essa a intenção da matéria, de cobrir o evento, né? A gente só elogiando, né? Elogiar, ninguém foi lá para falar de pedágio, ninguém lá foi para falar de nada, a não ser do próprio evento, que de fato estava bom. E fizemos até uma matéria legal. E nesse primeiro dia eu conversei com o Rodrigo Dematê, que é o vice-prefeito, perguntando se eles queriam dar uma entrevista. Ele falou, Gabriel, vamos fazer o seguinte, cara, venha no último dia, que nos últimos dias eu vou até conversar com o Mir e você pode vir entrevistar a gente. Vice, é certeza? Ele falou, cara, é, palavra de homem. Pois bem, fizemos os outros dias, não cheguei perto do prefeito, do vice, da esposa dele em nenhum momento. Não fiz piada, não teve nada. Respeitei 100% o espaço que eles pediram. Sendo imprensa, né, podendo estar lá para perguntar, mesmo assim respeitei o espaço. E no último dia, era por volta aí de 1h da tarde, ligamos o microfone para poder iniciar a cobertura do evento. Falei com 2 munícipes antes que estavam ali e fui em direção ao vice-prefeito. Já com a câmera ligada, falei, ô Rodrigo, conforme o senhor falou... Você foi falar com o vice-prefeito que tinha falado com você no primeiro dia. Para você ir lá procurar ele, é isso? Exato. Ele falou, pode vir que nós vamos falar palavras dele. Espero que não negue, porque não tenho o vídeo dele falando, mas tem o áudio dele, de quando ele me fala isso com a câmera baixada, então pego o áudio dele garantindo, pode vir no último dia. E aí eu já fui com a câmera ligada, né? Porque o legal às vezes você chegar e já gravando. Uhum. Ô, vice, tudo bem? Ele tava na frente de um GCM. Ele falou, ô, Gabriel, fez uma cara, me acho que talvez que não ia, né? Ô, Gabriel, falou, ô, vice, vim aqui pra gente falar desse evento lindo, maravilhoso esse evento. Antes de você falar, então, me responda você, ele perguntou. Você tá gostando do evento? Eu falei, demais. Muita gente feliz, um evento bacana, ajudando ainda várias instituições. E aí perguntei o resumo do evento, ele falou que muitos turistas. Sim. E dentro dessa conversa nossa, perguntei do Fundo Social, elogiei o evento, dei o parabéns, meio que dei um abraço nele ainda. Ô, parabéns, isso, legal, isso que é democracia, cara, parte vocês estão de parabéns. Quando é para criticar é um ponto, para elogiar é outro ponto. Super positivo. Saímos de lá no mesmo momento com a câmera ligada. Eu falei, o prefeito estava dentro da barraca, assim, cerca de 5 metros da gente. Fui com a câmera ligada de longe, não colocando o microfone no rosto do prefeito, bem de longe até então. Eu falei, prefeito, tudo bem, dá licença. Podemos falar a respeito do evento? Ele já virou de costa, já, não vou falar com você, não vou falar com você. Eu falei, que isso, prefeito? Vim falar do evento. Vim te atingir sua honra, nada. Acho que eu tenho o direito de vir aqui como repórter ou como cidadão, de te perguntar. Principalmente como cidadão, você mora em Serra Negra. Moro em Serra Negra. Eu falei assim, perguntar como é que tá, como é que foi, se teve valores arrecadados, para onde vai esses valores, é informação pública, né? Nosso direito. Sim. E aí nesse momento a primeira dama apareceu que estava dentro da barraca, ela veio de fundo e começou a desferir algumas palavras contra a minha vida, contra a minha honra. Eu não tinha que filmar, porque já tinha tido um processo quando tinha 18 anos de idade, porque não sei o quê. Eu falei, primeira dama, a senhora está perdendo a classe, desculpa, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí o clima deu uma esquentada ali. Ela falando de um lado, o prefeito mandando eu sair do outro, e eu tudo registrando. Então, a princípio, o diálogo mais áspero começou com a primeira dama? Com a primeira dama. Você entende que eles tomaram para o lado pessoal? Com certeza. Fato de você tentar averiguar a questão do show? Com certeza absoluta, eu posso afirmar isso, porque até no momento a primeira-dama falou o seguinte, você está perseguindo a minha família, você está me perseguindo, você está tirando a nossa paz. Peraí, gente, vou até falar nessa câmera, a pessoa ela é pública, conforme até estava falando outro vereador, né? Sim, Quem paga o salário do prefeito, do vereador, de todos eles, somos nós. Nós temos o direito de saber ou questionar ou qualquer outra coisa que eles façam. Não é só o vereador que questiona. Sim. E falando, eu falei, bom, se a senhora tá... Tudo isso filmado, tá, gente? Tudo isso foi 100% filmado. Eu falei, bom, se a senhora tá vendo que eu tô te perseguindo, prova. Prova, dá direção no que você tá falando. Aonde que eu estou perseguindo a sua família? A sua honra? Eu tô vindo aqui falar com vocês. Nunca fui atrás de seus filhos ou na porta da casa de vocês. E aí o clima esquentando... Aí teve um momento que o prefeito ele veio na minha direção, apontou o dedo assim e falou, você tem que me respeitar porque eu tive 12 mil votos. Eu falei, respeitar é uma coisa, questionar é outra. E outra,
tá? Eu falo aqui abertamente, porque tá aí, ó. Tá aí na tela o processo que tá rolando, uma matéria que saiu no Metrópolis. Ele tá sendo processado por ter comprado voto em Serra Negra. Ah, isso não é palavra do Gabriel. Não. Gabriel não inventou isso. Não, eu falei para ele, eu respondi para ele, falei, bom, o senhor teve 12 mil votos, mas está respondendo o processo por compra de voto. Não, e diga-se de passagem, ainda que tenha tido 12 mil votos, inclusive qualquer uma dessas 12 mil pessoas que votaram, também tem o direito de questionar. Seja o senhor ou qualquer outro prefeito de qualquer outra cidade. O voto não é um voto cego de confiança. Exato. Eu voto, mas eu questiono. Eu votei no prefeito da minha cidade, eu tenho o direito de questionar ele. E o Gabriel, como morador de Serra Negra e como profissional de imprensa, tem o direito e a obrigação de questionar seja quem for. Exatamente. Só que nesse momento do calor ali da emoção, a guarda que estava presente ali, a GCM, parou entre eu e o prefeito e falou, cara, vamos para lá, para com isso. Eu falei, não, eu estou aqui exercendo o direito de imprensa, de ir e vir, e a guarda municipal, ela não é segurança do prefeito. De jeito nenhum. Não, aqui nós somos sim, nós trabalhamos para proteger o executivo. Ah, é? Eu falei assim, ó, mas está sendo filmado o que vocês estão me falando. Porque até onde eu, leigo, e segundo os advogados que a gente sabe que a gente tem, a guarda municipal, ela presta serviço pro município. Município, sem dúvida nenhuma. A não ser que o prefeito esteja num evento e por prerrogativa ali, por documentos, ele necessite da guarda para um fim específico. Mas ali não, o prefeito ele ia andando assim, a guarda ia atrás dele. A GCM ia atrás dele, como segurança dele. Como se fosse escolta particular. Escolta particular, e não é essa a prerrogativa da guarda municipal. De jeito nenhum. Existem várias situações aí que não cabe a mim ficar citando, né, o que pode gerar isso ou não. Mas eu questionei ali o GCM que estava na hora e falei, cara, não vou sair daqui, vou continuar gravando. Nesse tempo, a primeira-dama continuava de longe me desferir palavras, a ponto do prefeito ele passar do meu lado nervoso e puxar minha camiseta para trás primeiro. Primeiro ele passou por mim assim, puxou minha camisa e falou, cara, sai daqui, sai daqui. Aí eu falei, ó, gente, aqui ó, o prefeito puxando minha camisa, ó, o que tá acontecendo? Aí ele veio e me deu um abraço apertado, assim, apertando o meu pescoço. Eu falei, solta aí, ó, prefeito. Não, aqui, gente, ó, o prefeito me apertando. Aí ele pegou e falou, cara, não tô te apertando, eu tô te abraçando. Mas eu não tô pedindo seu abraço, você não quer nem falar comigo, você quer me abraçar? Isso que eu ia perguntar, se não quer conversar, quer abraçar? Quer me abraçar? Eu falei, me solta. Daí ele saiu e foi pra lá. Aí um dos GCMs ali na ocorrência falou, cara, vamos pra lá pra gente conversar? Eu falei, vamos. Porque eu não tô aqui pra causar tumulto, só que também eu não posso aceitar a forma que estão falando comigo. Eu não posso aceitar isso. A gente tá vivendo uma democracia. Se eu tivesse ido, ô prefeito, o microfone na cara, ou atingindo a honra, a dignidade dele, tudo bem. Opa, você tá passando dos limites. Tem que respeitar a autoridade da nossa cidade, ou qualquer outro que seja. Sim. E não tinha sido esse o caso. Falei, vamos pra lá. A hora que eu estava saindo, a primeira-dama começou a me xingar de longe de novo. Vai mesmo, não sei o quê. E começou tudo de novo. Eu olhei pra trás do lado do polícia, eu liguei de novo o celular na hora e levantei e falei, olha lá, gente, olha lá me xingando. Eu vou até lá pra ver. Aí eu voltei e falei, você quer falar no microfone que você tá falando aqui? Ela, totalmente descontrolada, continua falando. Várias ofensas ali. Eu falei, tá vendo? Bom que você tá aqui, ó. Pelo menos você tá tendo coragem de falar, né? Pode filmar mesmo. Perseguidor e não sei o quê. Foi nesse momento que eu só vi a sombra, assim, do prefeito vindo, alguém tentando segurar o braço dele, e aí ele passou, assim, pelo guarda e, pum, me deu um soco aqui, ó. Não me recordo, assim, exatamente. Peraí, então ele mesmo chegou a agredir? O prefeito chegou a me dar um soco, exatamente. Ô, louco, mano. Não, é o fim de tudo que a gente pode imaginar. Eu acho que é um limite muito baixo chegar a um ponto desse. Meu Deus do céu. Um limite muito baixo chegar a uma situação dessa, sendo que o quê? Nesse momento que o prefeito se exaltou, eu não estava falando com ele. Ele não estava no ambiente. A mesma coisa, a gente está aqui conversando, o Paulo entra ali e me dá um soco. Mas peraí, estou conversando com você. Então não adianta querer falar que eu estava provocando o prefeito, cutucando ali na hora que ele perdeu a cabeça e ele nem estava na cena.
E aí, a hora que ele me deu o soco, eu comecei a gritar, o prefeito tá me batendo, gente, o prefeito tá me batendo, meio que me abaixando, e a hora que eu vi, tomei um mata-leão de um GCM e fui arrastado em torno de 10 metros, assim, ó, pelo pescoço, comecei a perder o ar, não conseguia falar. Quando eu acordei, que eu me lembro da cena acordando, já estava no chão. Pum, com o grampo, com a algema. E cadê meu celular? Sumiu. Cadê meu microfone? Sumiu. Tentaram pegar seu celular? Pegaram meu celular. Pegaram. Tiraram da minha mão, um GCM tirou o celular da minha mão. E cadê minhas coisas? Ninguém sabia. Mas por que pegaram seu celular, Gabriel? Você acredita que eles quiseram dar sumiço nos vídeos? Cara, não posso falar. Depois ele apareceu o celular. Eu tô dizendo apareceu. que no momento ali o celular sumiu. Onde tá o meu celular? Questionei um guarda, questionei o outro, não sei. Falei, como não sabe? O celular estava ali. O celular não tem perna, né? Não sai tem correndo. perna, exatamente. Eu fui levado algemado assim, ó, com a mão pra cá, tirado do evento com a mão assim. Enquanto dizem relatos de que o prefeito estava abraçado, né, um modo de dizer, do lado de um guarda. Olha, você está me contando essas coisas, eu guardei aqui, eu queria mostrar isso no ar. Porque senão vai falar que é combinado. Não é, gente. Ele está contando, vocês escutaram ele contar, e agora eu vou narrar para vocês depoimentos de... Não é uma, não é duas, não é três, não é cinco, muitas pessoas. Eu já falei isso em outros episódios aqui do programa. A internet, ela não perdoa. O print é eterno, caiu na rede, já era. E hoje, em qualquer lugar que você vai, tem alguém com o celular filmando. Então não existe nada que a gente faça que a gente pensa, ninguém vai descobrir. Descobre. As coisas chegam pra gente. E eu vou ler para vocês alguns relatos do que ele está falando aqui. Eu presenciei os guardas te arrastando e dando um mata-leão em você. Achei uma cena horrível e totalmente desnecessária. 3 guardas contra 1. Muita covardia. Não sei o que aconteceu antes disso, mas não acho que teria justificativa para tudo isso. Acredito que o seu trabalho deve estar incomodando. E se está incomodando, é porque tem algo errado. Aguente firme. Um dos comentários. E tem nome, Giovana. Não é qualquer pessoa, tem nome. Tá tudo documentado. Outro aqui. Aguarda te arrastando sim, até você desmaiar. E te levando depois também. Várias pessoas viram. Tá aqui, ó. Vou ler mais. Jéssica, eu tava lá e também vi o rapaz levando tapa de alguém e sendo arrastado desmaiado pelo policial. Vou ler mais um. Tem Cássia. Mas é de vários. Senão a gente vai passar o dia lendo aqui. Tem muita gente como testemunha e dizendo as mesmas palavras, o mesmo fato. Eu estava na praça, vi tudo. Mas entendam, a autoridade máxima sempre vai ter razão. Porém, meu olhar de leiga, o rapaz foi covardemente arrastado pelos GCMs e o prefeito carinhosamente escoltado para o canto de uma barraca. Então vocês estão vendo que os testemunhos batem ipsis liter com tudo que ele está comentando aqui que aconteceu com ele. Agora, Gabriel... Tem até um outro comentário. Tem mais? Que, assim, depois começou a circular vídeos. Só que esses vídeos de terceiros sumiram. Mas teve gente que veja esse comentário. Esse aqui, né? Esse aí. A verdade começa a ser comentada pela cidade. Relatos, é o de baixo, afirmações, isso. Depoimentos e até vídeo começou a ser mencionado. Vamos lá, aqui comentário do Hermínio. Não sei o que aconteceu nesse fato, pois não estava presente, mas vendo alguns depoimentos e vídeos de turistas e de uma pessoa da cidade, realmente houve a agressão do excelentíssimo prefeito, o que sou contra, por mais que a discussão excedeu de ambos os lados. Quando o GCM deu um mata-leão desmaiando o rapaz, sendo arrastado e ainda ser preso algemado,
Esse policial não tem preparação nenhuma para a função. Tenho uma admiração muito grande pela GCM. Inclusive tenho vários amigos na corporação. Inclusive o grande comandante Bocato. Mas não concordo com a violência cometida pelo policial. Ou seja, de todos os lados aonde chega informação pra gente, você foi vítima da agressão mais covarde possível, Gabriel. Se a gente parar para analisar o fato, independente se houve, como foi comentado aí, uma exaustão, uma discussão, prefeito e tudo mais, acho que nada na vida justifica você levar um soco, você ter o seu material de trabalho, que é o meu celular até hoje, confiscado. Já são quantos dias? Uma semana. Uma semana sem o seu material sem o meu material de trabalho, perdendo vários compromissos importantes, sendo que quando eu estive na delegacia eu não me recusei a abrir o celular diante da autoridade para que os vídeos fossem copiados. Sim. Doutor, quer pegar os vídeos? Pode pegar. Copia, me entrega, taca a prova na mão, tô com as provas na mão, acabou. Não, tá lá. Então, além de tudo isso, a gente sabe que você ser algemado, a lei proíbe isso, o uso de algema, a não ser em caso específico, que é qual? Tentativa de fuga, agredir um guarda, ou você está armado, ou seja um flagrante delito ali que você está na hora do, sei lá, um roubo, alguma coisa. Agora, você algemar uma pessoa desmaiada... É o fim da picada. E outra, eu nunca passei por uma situação tão ruim, a ponto, Carlos, de você tentar falar e começar a ver tudo escurecer e desmaiar e acordar sentado no chão com um tumim na cabeça, cara. Sensação horrível. Eu tomo um soco, em vez de eu ser acolhido ali, que era a função deles, protegido e talvez quem agrediu ter sido algemado, eu ainda fui covardemente enforcado, desmaiado, estou sem os meus bens, cara, e exercendo um trabalho de imprensa, de comunicação, porque se eu tivesse ido lá provocar o prefeito, ou fazer piadas, ou qualquer coisa, vamos começar a dizer que poderia justificar, mas também o cara, mas não foi nada disso, não foi isso que a gente foi fazer, como a gente já estava os outros dias. Eu acho que quem quer casar discórdia já podia ter ido no primeiro dia, vai prefeito, fala aí, sim. Poderia, não foi isso que aconteceu. Não, e ponto, tá? Ainda que tivesse sido algo que a gente já conversou aqui outras vezes, o agente público, ele tem que entender que ele está passivo de ser questionado, seja pela imprensa ou pelo cidadão. O agente público tem que entender, se ele não quiser dar uma entrevista, tenha a coragem de olhar para o microfone e falar, não quero falar com você. Não vou te atender por este motivo. Me reservo, mas não fugir e nunca, sob hipótese nenhuma, agredir um profissional de imprensa. Isso é algo inconcebível. É algo que nos tempos antigos faria Vladimir Herzog virar no caixão. Para quem falava tanto de ditadura militar, que a ditadura... Gente, nós não vivemos mais na ditadura, mas numa cidade dentro do estado de São Paulo, a 170 quilômetros do município de São Paulo, uma pessoa cobrindo uma festa, porque questionou o prefeito sobre um show do Fernando e Sorocaba, o valor do show, o valor do banheiro químico, você deixar transformar um questionamento desse num motivo para agredir, dar um soco no repórter, usar a guarda municipal como segurança para enforcar, desmaiar e algemar alguém desmaiado, nem que fosse ladrão, desmaiado você não faz isso. Aí eu pergunto, ele estava roubando? Qual era a arma dele? O microfone. O que ele queria roubar? A sua verdade? Isso te dói tanto assim? Isso é um absurdo. Agora eu vou mais longe, Gabriel, porque agora eu tô maluco, eu tô com raiva. O que me incomoda é ver que muitos outros prefeitos da região sabem que isso aconteceu e não estão falando nada. Finge que isso não aconteceu. Vereadores da região sabem que isso aconteceu, não estão falando nada. Nem os da cidade estão falando Dentro nada. Da cidade, quem que não fala disso em Serra Negra? Teve a sessão da Câmara lá no último domingo e tem uma vereadora que é GCM. Ela não foi apurar com a GCM a conduta de ninguém para poder trazer lá e falar, gente, apuramos, ouvimos, estamos apurando, tanto do lado A como do lado B.
Nem vereador de oposição. Tipo assim, tá todo mundo assim em pânico, com medo da situação. Tá com medo de verdade. Mas espera aí, gente, independente do que seja, a gente tem que ser donos dos nossos acertos, dos nossos fracassos. Apurar, ter coragem de ir lá e averiguar os fatos. A gente tem muitas testemunhas que já tá na mão do delegado de polícia para ser ouvida, além dessas. Tem mais ainda. E temos um ponto X na história. Um ponto X. Tá tudo no meu celular. Por que não torna isso de uma forma rápida pública? Sabe, eu tive com o delegado, com os meus advogados ontem, para poder entender o porquê exatamente do celular estar prendido. Segundo o doutor, ele passou e a gente até compreendeu, tivemos um diálogo, digo que bem esclarecedor com a autoridade policial, que colocou o celular sob custódia. Então, sob custódia do Estado. Tá, sob custódia do Estado. Quer dizer que se acontecer alguma coisa com o seu celular, responsabilidade do Estado. É do Estado 100%. Porém, assim, todo mundo, algumas pessoas já sabem, a gente já tem os vídeos. Porque tá na nuvem do iPhone. A vontade minha era assim, cara, eu não durmo pensando em colocar esse vídeo público. Não porque eu tenho alguma coisa contra o prefeito. Não porque... Mas é de informação. Para que as pessoas analisem a balança e falem quem está certo e quem está errado. Só que o meu advogado ele não quer. Ele falou, Gabriel, você vai esperar a conclusão do inquérito policial e aí você vai pegar o seu celular de volta e a hora que você tiver com o seu celular na sua mão, você vai comparar com aquilo que você já tem. Se tiver tudo legal, vamos postar. Se não tiver, nós já sabemos o que foi alterado. Se foi ou não foi alterado, e vamos atrás aí de uma instância maior para poder... Não estou dizendo que eu acredito que isso vai acontecer, porque por mim já tinha postado, você sabe, já... O dedo até coça. Nossa, é informação e não tá comigo, tá indo. Não adianta querer me perseguir pra rua, me fazer qualquer coisa, que o vídeo tá muito bem guardado e ainda mais ainda, esse vídeo tá muito seguro, tá? Não tá aqui, ó. Não tá nesse celular que eu tô andando no bolso. Deixando claro que senão você tá brincando, mas agora você tocou num ponto muito sério que eu queria aproveitar o nosso espaço. O espaço é seu, Gabriel. Você tá se sentindo seguro, tá se sentindo ameaçado? Como que você tá hoje? Cara, eu tomei muitas medidas em relação a esse processo. A primeira delas foi contatar o Ministério Público de São Paulo. Eu já tinha feito alguns trabalhos lá no Ministério Público, então o Ministério Público de São Paulo está acompanhando essa situação, tá a par. Embora eu confie muito na promotoria de Serra Negra, como a gente já passou por casos arquivados de perseguição, então eu acredito na justiça de Serra Negra sim, mas coloquei como acompanhamento também os direitos humanos, que está acompanhando isso. Ontem tive uma reunião com o sindicato dos jornalistas do estado de São Paulo, muito bom, que também está acompanhando o caso, e acionamos algumas instâncias superiores, falei com alguns deputados também, pedindo o auxílio deles nessa situação, que também estão acompanhando. Então, assim, em questão do andamento do processo, a gente está bem assessorado com os advogados, porque a ideia que eu falei não é prejudicar o prefeito, mas se ele errou, ele tem que ser responsabilizado. Sim. Eu falei para a autoridade policial no dia, eu falei, se eu tivesse colocado o dedo no delegado, no prefeito naquele dia, eu estava lá atrás agora, preso. Se eu tivesse levantado a mão para o prefeito, eu estava preso. E tem várias coisas no caso que assim não começa a encaixar. Por exemplo, no dia, o primeiro inquérito policial aberto, que está na mão do juiz, ele está crime e ameaça. Eu sou o averiguado e o prefeito é a vítima. No primeiro boletim. Até então. Até a data de quinta-feira, agora sexta-feira, se encontrava desse jeito. Opa, peraí. Além de tudo, eu sou a vítima. Além de apanhar, você é o agressor. Além de apanhar, eu sou a vítima. Segundo a acusação dele, eu estou perseguindo ele. Mas não é isso, cara. É informação. Uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui, eu vou até falar nessa outra câmera aqui, bem direto para você que está assistindo, para você fazer uma reflexão. Quem tem criado todas essas situações são os próprios políticos da cidade. Eu criei um canal e criei um quadro chamado O Povo Quer Saber. Passamos aí na Câmara para entrevistar educadamente os vereadores. Só que alguns correm, outros não sabem nada, outros se reservam no direito de não querer falar, estão despreparados, e aí começa o corre-corre. Vocês criaram um personagem. E aí, como eu tenho
a liberdade de buscar informação, fui atrás. Então, ninguém percebe ninguém. Se vocês tivessem colocado o pé no chão e feito o que a Constituição garante, quer saber o quê? Tá aqui a resposta. Eu sei isso, é isso, agora não sei, vem semana que vem. Acabou o problema. Quando eu fui entrevistar o prefeito a primeira vez no Centro de Convenções, devido à questão do pedágio, e fiz lá um requerimento para poder falar com ele, era só falar, você quer entrevistar? Quais são as perguntas? Resposta é essa, essa, essa. Acabou, não tinha corre-corre no mato, não tinha nada disso. Mas foi se criando uma história e a gente está indo até o final, porque é o nosso direito, Carlos. Sem dúvida. De saber. A Nosso gente não direito pode... e o direito da população de saber através da gente, através da gente. Que a gente está aqui. Exatamente. Nós temos essa prerrogativa de poder ir lá e questionar, porque está sendo pago com o nosso salário. Entendeu? Muita coisa. Até tem algumas pessoas que mas você não para de encher o saco dos políticos. E não vou parar mesmo. Entendeu? Não vou parar, porque se apontar algum dia algo que eu estou desrespeitando, um exemplo, você está aqui, eu chego com piada com você, ou de desrespeito. Aí sim você vai falar, Gabriel, não vou falar mais com você, que eu perdi a credibilidade, você perdeu a credibilidade. Sim. Mas eu vou citar Ana Beatriz, Bárbara, o próprio Rosemar, quem mais? Tem inúmeros vereadores, ou não vou falar em números, não, menos da metade, que toda vez que eu paro, quero falar com você, eles falam, pode falar e perguntar o que quiser. Nunca tivemos um problema, nunca fizemos um meme com a pessoa, nada. E a cidade toda tá falando, parabéns, Ana Beatriz, Bárbara, Rosimar, às vezes mesmo ele dá uma bolinha fora, não sabe uma coisinha, mas depois ele vai, corre atrás, descobre, fala, tá aqui a informação. Ninguém sabe tudo, o Tuco da Água também é a mesma coisa, o Léo da Ambulância também, que antes, no primeiro lá, fez aquela confusão, acho que depois ele se ligou. Falou, opa, melhor falar, o próprio presidente da Câmara, o Vaguinho, que na primeira correu, na segunda correu, começaram a chamar de papaléguas pra cidade. Fizeram até uma montagem dele no Papaléguas correndo com a cabeça. Aí ele falou, opa, peraí, melhor chamar. Ô Gabriel, vem aqui tomar um café. Nunca mais tivemos nenhum tipo de problema. Assim teria sido com o prefeito desde o primeiro dia. A gente fala assim, eles perdem a mão, né? Eles perdem a mão. Em vez de chamar a imprensa e usar da imprensa para divulgar as coisas para a população, levar soluções, ou até os problemas, debater com a sociedade. Não, quando é problema quer esconder. Não dá para esconder mais as coisas hoje em dia. Não dá. Se vocês quiserem esconder, alguém vai mostrar. Exatamente. Então, ou faz as claras, ou joga limpo com a população. Isso é um problema que não vai terminar nunca. Agora, o que a gente não pode aceitar aqui seja o Gabriel, seja o Paulo, seja quem for, seja eu, seja qualquer membro da nossa equipe, seja a Larissa, né? Que além de tudo ainda é uma mulher. Seria um absurdo triplicar uma agressão dessa como uma mulher. Então assim, não dá para aceitar alguém que está na rua fazendo um trabalho de buscar informação para levar para a sociedade ser agredido por agentes públicos, o que já é um absurdo, mais um absurdo agredido pelas costas e mais um absurdo desmaiado e mais um absurdo já desmaiado algemado. Inaceitável. Inaceitável. Quais são os passos que a gente vai tomar de agora em diante? Sua equipe jurídica está colocando a situação de que forma? O que você vai fazer agora, Gabriel? Então, a gente já está na mão da justiça, o pedido de todos os pontos, inclusive a comprovação. Porque o processo inicial está como eu perseguindo o prefeito. Eu não vou dar muitos detalhes, mas em resumo, a gente já está na mão da justiça o pedido de devolução do celular, deixando claro que nesse pedido eu me disponibilizo ou ir até a perícia, ir lá fazer o desbloqueio para que seja copiado os vídeos, porque eu não devo nada, tá tudo lá, ou diante da autoridade policial, então não tem motivo de ficar 3, 4 meses com meu celular preso, automaticamente. Também pedimos a devolução do celular, a inclusão dos crimes e testemunhas, e esses relatos de testemunhas, a inclusão de crimes como abuso de poder e outros que a gente entendeu que tem, e aí o Ministério Público e a Justiça ela vai agora aí nessa semana agora ter essas decisões e vamos aguardar. Essa semana vai ser decisiva. Essa semana vai ser bem decisiva. Vai ter muita informação essa semana vindo à tona. Muita coisa vindo à tona, porque eu acho que a verdade dos fatos ela é soberana. Sem dúvida. Não adianta. Às vezes a gente pode até não recordar, pode até aparecer na filmagem, às vezes que eu falei uma palavra já no momento do calor. Mas no início não. Às vezes ou ele fez até mais coisas que eu não lembro. Só que em nenhum momento eu desrespeitei
ou fui agressivo, ou xinguei, eu iniciei isso com uma discussão com o prefeito. Então o fato tem que ser o fato. Tudo tem que ser apurado, analisado, e como você falou, cara, fico triste com os vereadores de Serra Negra, porque fingem que não viram nada. Não sabem de nada. Lamentável. Tudo que acontece na cidade é narrado lá. A população cobra, viu? A população cobra. A menina sumiu, tudo ali na Câmara é mencionado. E no dia seguinte, ninguém fingiu que não sabia do assunto. Por quê? As pessoas têm medo lá, Gabriel? Por quê? Por quê? Por quê? São 11 vereadores. 11 vereadores. 10,5 é do partido do atual prefeito. Não existe oposição lá, então? Existe a Ana Beatriz. É a única. Ela e mais um, mas assim, esse mais um também... Disfarçado, né, meio assim, com todo o respeito, mas quando foi votar para presidente da Câmara, em vez de votar na Ana, votou no Vaguinho. Então, né, tire suas próprias conclusões, hein. Pelo amor de Deus. Complicado. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso aqui que aconteceu, às vezes até a gente faz uma brincadeira da risada aqui, mas de engraçado não tem nada. Essa semana, ao longo da semana, nas redes sociais, no Instagram da TV Amparo, do Conexão Amparo, a gente vai dar cobertura integral a tudo que está acontecendo. A gente se solidariza demais aqui com o Gabriel. A gente repudia veementemente todo e qualquer tipo de coação, de ameaça ou de violência a qualquer profissional de imprensa que está realizando o seu trabalho. E tudo que a gente faz aqui, a gente faz para vocês. Então, não deixem de seguir aqui a Conexão Amparo, as redes do Gabriel, que é o Gabriel 007, não é isso? Fala Gabriel 007, porque a gente vai externar tudo. Tudo aquilo que eles tentam esconder, nós vamos mostrar. Vocês vão ficar a par de tudo. Tá certo? Eu vou fazer um breve comercial aqui, Gabriel. Vou pedir a sua participação, pedir pra você esperar aqui. Fechou. Do meu lado, que a gente vai chamar aqui rapidinho uma vinheta do jornal A Tribuna. Há 35 anos, Amparo passa por aqui. Jornal A Tribuna, toda sexta-feira, por apenas R$ 2,50. Pessoal, estamos de volta aos nossos estúdios e hoje temos o prazer de receber aqui o vereador de Amparo, Diogo Canina, correto? Exatamente, muito obrigado. Prazer recebê-lo você aqui, viu? Muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos os telespectadores. Demorou, a gente tava aqui, ó, namorando essa entrevista aqui fazia tempo, mas graças a Deus saiu. Diogo, em primeiro lugar, começo sempre, toda vez que vem um agente público aqui, eu começo com duas coisas. Primeiro, agradecendo por você vir aqui falar. Eu digo, você não está vindo falar comigo, mas você está vindo falar com a população de Amparo. Exatamente. Né? E segundo, te parabenizar, porque infelizmente muitos agentes públicos têm medo do microfone, correm. Gosta de fazer vídeo na internet lá, só para a galerinha deles, mas não quer falar com as pessoas. Então quando vem aqui, eu parabenizo todo mundo que vem aqui. E hoje eu queria falar com você, em especial, sobre a questão do IPTU. Tá? Essa foi uma das coisas que eu sempre insisti em chamar você. Eu queria muito falar com você sobre IPTU, porque desde as primeiras sessões de Câmara que eu fui, eu acredito que foi, acho que a segunda sessão do ano, que vocês apresentaram uma moção, não foi? Não sei se foi você ou Rafael? Nós dois juntos. Os dois juntos? Nós dois juntos. E vocês apresentaram uma moção, e eu estava aquele dia lá, e eu achei muito legal a forma como você explicou. Apesar de ser um assunto técnico, que tem variação de inflação, mais não sei o que, muitos juros, mas você explicou de uma forma muito interessante. Então eu sempre quis chamar você aqui para você poder explicar isso para as pessoas. Mas naquela sessão especial onde vocês colocaram a moção, vocês apresentaram a moção, vocês votaram a favor e uma boa parte votou contra. E eu acho importante a gente ressaltar isso daqui, porque no dia seguinte daquela sessão, a internet foi tomada uma enxurrada, né, de artes, assim, por exemplo. Então tinha lá foto com o cara dos vereadores que votaram contra, falando, votaram para subir o IPTU. E do outro lado, vídeos falando que você e o Rafael tinham votado para tirar dinheiro da saúde, das criancinhas, das entidades assistenciais. E a gente sempre bateu nessa tecla aqui. Tudo mentira.
de um lado foi mentira e do outro. Porque não era isso que estava sendo votado. Aquilo era uma moção, não era um projeto de lei, não é verdade? Exatamente, mas o interessante é que quem mentiu falando que nós queríamos tirar dinheiro das entidades foi o próprio prefeito. Tinha vídeo dele, sim. Exatamente, não, foi ele que começou com esse papo mentiroso, como você bem disse. E também as pessoas que disseram do outro lado que não fomos nós, que os vereadores que votaram contra a moção estavam a favor da cobrança do IPTU, também não é verdade. É uma mentira, mas não é? Mas é um posicionamento que você... Nesse caso, a mentira que veio do prefeito é muito mais grave, porque era um assunto completamente que não tinha referência. A moção, por sua vez, ela dá um posicionamento de como que você... o que você acha daquela questão, certo? Mas ainda assim, você está correto, era uma mentira, porque aquela moção não tinha implicações diretas nas leis e nos projetos de leis, exatamente. Não, eu acho isso importante, porque até o Fantini veio aqui, o Conrado veio aqui, e eu fiz questão de pontuar essas coisas, porque eu falo, acho que, principalmente eu, como comunicador nesse espaço, a gente tem que tentar passar para as pessoas as coisas como elas são. A gente eliminar narrativas. Vamos falar das coisas como elas são. Exatamente. Então isso é importante falar. Aquilo era uma moção, gente, tá? E aqui, olha, vou mais longe. Olha que interessante. Você, de um lado, que apresentou aquela moção, votou a favor, e o Fantini, naquela ocasião, votou contra. Numa outra sessão, o Fantini apresentou um projeto de lei para criar uma comissão, não foi isso? Exatamente. E aí, interessante, os mesmos que votaram contra e os que votaram a favor, todo mundo foi a favor da comissão. Porque, como você disse, foi uma ideia equilibrada dele, não foi? A comissão que o vereador Fantini apresentou, eu achei de uma grandeza achei muito bom. Mas ela é um pouco mais ampla, ela não fala diretamente do IPTU somente, ela fala de todas as questões... tem mais coisas? Todas as questões orçamentárias de arrecadação do município. Tá. Agora, o que é interessante é que o vereador Fantini ele já tinha se posicionado, não tinha votado ainda, porque o projeto de lei complementar, do qual a minha moção e o do Rafael estava também falando do mesmo assunto, ela já estava em andamento, ela estava na Comissão de Justiça e Redação. Tá. E naquele momento o Fantini já tinha dado parecer favorável ao nosso projeto de lei complementar. Mas no momento da moção ele se posicionou. O que acontece posteriormente a isso é que, de acordo com o vereador, o impacto nas ruas foi muito grande, foi muito negativo. E aí ele falou, eu já tinha me posicionado a favor do projeto de lei complementar para congelamento das altas do IPTU, e aí fui lá, votei dessa forma na moção e a população me cobrou. Entendeu? População... Essa é uma questão que está realmente pegando no bolso da população amaparense. O IPTU vem subindo de forma muito rápida. Esse ano ele subiu 4,89%, que é o valor do INPC, mais 5%. Acima dessa inflação. Então foi uma alta de 9,85%, 9,88%. Vamos falar em português bem mobral para todo mundo. Isso é o importante. 5% seria só a inflação. Não, é isso? 4,9% só a inflação. Aí fora a inflação... Mais 5%. Mais 5%. Só que o ano que vem, 2026... Isso que eu queria que você falasse. Não, 2026 vai subir a inflação registrada nesse período que nós estamos agora. Então, 1 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025, a hora que fechar a conta e falar, a inflação nesse período foi X. Vamos supor que seja 5% de novo. Vai subir 6% mais 5%. Mais os 5%. 2020. E é bom para lembrar, para a população lembrar, é o final do ano. 2027 é 7% mais a inflação. 2028, 8% mais a inflação. 2030, 10% mais a inflação. E o interessante de 2030 é que quando você... 10% independente da inflação, é só o reajuste mesmo. Só o reajuste para atualização e a gente vai chegar nessa parte do valor venal. Mas 10% mais a inflação. Só que quando você faz a soma de 2023, que já foi 3%, 4%, 2025 e você chega em 2010... Quando 2030. Você faz 2030, exatamente, e faz os juros composto, um sobre o outro, 2030 é basicamente o ano que o seu valor de IPTU dobra. E aí você chegou onde eu queria. Ele dobra, mas não para, ele não para. Você falando isso exatamente. Na câmera, e isso me chamou a atenção, por dois motivos. Primeiro,
por dobrar, mas você também apresentou um estudo socioeconômico do município. Exatamente. Onde você falou que quase 70% do município... Mais de 70%. Mais de 70%. Vive ali com até 4 mil reais. Renda familiar. Renda familiar. Renda familiar até 4.500 reais. Aí eu peguei e falei, vamos no CERN. Então vamos pegar a dona Maria, que mora lá no São Dimas, que mora lá na casinha dela, aposentada, e mora lá na casinha, o IPTU dela é, sei lá, 900 reais. Até 2030 o IPTU dela vai chegar a 1.800? Tudo vai depender do valor venal antigo dela. Porque em 2022, e aí é uma questão que a gente tem que esclarecer, em 2022 foi apresentado para a Câmara Municipal de Amparo um projeto de lei complementar que faria a alteração da atual lei sobre o IPTU e das plantas genéricas. Na última... 2022, isso, 2022. O projeto foi apresentado numa quinta-feira para a Câmara e na segunda-feira, sem passar pelas comissões, já foi colocado em sessão extraordinária. Em sessão extraordinária você não pode pedir vista, você não pode... Tem que sair ali. Tem que sair ali, porque é uma questão emergencial ali do Poder Executivo. Tá. E teve se você tiver as assinaturas para colocar em votação, obviamente, mas tinha. E aí, o que é importante é o seguinte, esse projeto de lei complementar que fez a alteração da planta genérica foi um estudo contratado pela Prefeitura de Amparo que reavaliou todos os valores de todos os imóveis, de todos os prédios, todos os terrenos da cidade de Amparo inteira. E aí ele elaborou todos os logradouros com todos os novos valores. Esses valores, em muitos casos, são muito acima dos valores que estavam na planta genérica, que foi a última vez atualizada em 2002, 2003. Tá. Tinha mais de 20 anos, aproximadamente 20 anos de desatualização. E aí, depende do momento que... Desculpa, já aconteceu comigo também. Depende do momento que o valor virá. Às vezes a casa é muito nova, às vezes a casa já teve alguma alteração. É difícil nós falarmos por todos os imóveis de Amparo. Tá. Mas, muito provavelmente, aquela senhora aposentada que você está usando como exemplo, ela vai ter o seu IPTU em 2030 dobrado. E às vezes, dependendo da situação que estava o valor venal dela, mais que triplicado. Ô, louco. Quadruplicado. Existem Mas isso você tem estudos? A gente tem exemplos verdadeiros de pessoas que tiveram... Isso, exemplos? Exemplos de munícipes que falou, meu IPTU quadruplicou. E está programado... Se não quadruplicou ainda, ele está programado para quadruplicar. E eu falo isso porque... Vamos lá. Quando você tem o novo valor venal, é muito normal, não só em Amparo, em todos os municípios do Brasil, o valor venal ser bem abaixo do valor de mercado. Mercado, sim. Só que a gente tem que tomar um cuidado aqui com o valor de mercado, porque o mercado, ele é instável. O mercado hoje pode dar um valor e depois você tem uma bolha imobiliária e cai. Só que o seu valor venal continua, né? Porque ele não atualiza na mesma velocidade. Sim. É algo que tem que ser por lei, tem que ser apresentado todo novo projeto. Então, é uma situação complicada por natureza. Não é fácil você estabelecer os valores venais dos imóveis. E aí, para começar a falar, porque a gente pode ter uma lista muito extensa dos problemas presentes nessa lei vigente aí do IPTU atual. Primeiro, quais foram os critérios e metodologias utilizados para a elaboração da nova planta genérica de valores de Amparo? Isso aí que você fala é parte de pesquisa, metodologia de pesquisa. Quando esse projeto vai para votação na Câmara em 2022, esse projeto não é apresentado nem a metodologia e nem os critérios. Chega uma caixa preta, olha, o que a gente tem é isso daqui. Foi avaliado por essa empresa X, que a gente contratou, e tá aqui, vocês aprovem. Pô, peraí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar em comunicar a população. Tem que fazer uma audiência. A gente tem o atual prefeito fazendo audiência sobre o pedágio. Pô, muito legal, eu tô indo em algumas delas e acho que tem mesmo que ter discussão com a população, porque vai impactar no bolso, vai impactar no trânsito de mercadorias e turistas, pessoas. O IPTU é a mesma coisa. São impostos diferentes, mas pesa no bolso, vai no mesmo bolso, exato, perfeito. Então,
não teve audiência, não teve comunicação com a população, não teve nem sequer uma transparência para os vereadores para entender, pô, a metodologia utilizada foi essa. Porque quem é que decide o valor de mercado? Às vezes, só porque naquela rua um imóvel vendeu por um valor, às vezes o outro imóvel na mesma rua está com uma esquina que é uma esquina perigosa. A mesma rua pode ser extensa. Então assim, você tem... E o mercado penaliza. Mas aí nós estamos falando de valor de mercado. Pois mas é. Você já não influencia no venal. Exatamente, entendeu? E aí você tem um imóvel que, pô, pela questão ali da esquina e tal, o mercado penaliza, só que você está pagando um valor, imposto sobre um valor de venal que não considerou aquilo. Tá. Então o mercado ele é implacável e ele varia muito rápido. Então, esse é um problema. E mesmo nem entrando na questão do mercado, a gente tem que entender os critérios. Isso aí é uma premissa, né, básica. Não, mas pelo que eu estou entendendo. E se eu estiver errado, você me corrige, porque como eu falo, eu nunca fui do legislativo, não tenho nada. Eu tento fazer o papel da população da forma mais simples possível. O que vocês colocam como grande problema, então, não é o que está sendo discutido agora, foi o projeto de lei aprovado em 2022, pois é. Quando você nem era vereador. Exatamente. Era outra legislatura. Isso. E aí nessa legislatura foi aprovado do jeito que você falou, com esses reajustes, já está lá no projeto de lei. Mas tem uma questão, o meu mandato, assim como o mandato do Rafael Mendes, é uma continuação do mandato da Silvinha Forato. E a questão do IPTU, desde quando eu ainda não era vereador, já era algo que nós nos debruçamos e nós entendemos e a gente sabia que era uma pauta que a gente... Por isso que, assim, virou o ano, nós tomamos posse, é algo que a gente só, inclusive, não entrou antes no IPTU porque a dengue veio varrer na cidade. Então a gente falou assim, pô, nesse momento pessoas estão perdendo vidas, é uma questão que não tem como deixar a outra ser prioridade. Então a gente assumiu a prioridade com a dengue. E agora IPTU. E aí, quando começou a vir a cobrança, a gente teve que, nunca deixamos a dengue de lado, mas a gente teve que, pô, agora vamos incorporar isso. Então é uma continuação e lá em 12 de dezembro de 2022, quando a Silvinha Forato usa a tribuna para falar da questão do IPTU, ela soa o sino. Ela comunica para os colegas. Ela diz que aquele projeto era um absurdo. Muitos dos vereadores, inclusive os vereadores da base, não tinham conhecimento do impacto daquele projeto na vida das pessoas. Eles não tinham. E tanto é verdade, eu vou dar um exemplo para você, pô, mas como não tinha? Como se vota um negócio sem... Não, vou falar para você. Passou alguns meses, e Perdão, mas foi o vereador Casotti, ou o pastor, tentou colocar um projeto para ser votado. Não foi para frente. Logo depois, 2 ou 3 meses depois, veio um outro projeto de lei para alterar... Aquele de 22? De 22, que era de autoria do Casotti, do Carlitinho e do pastor. E perguntou, esses 3 aí estavam em 22? Tinham votado tudo a favor. Não, isso ainda foi em 2022, isso aí foi em 2024. Esse é um remendo do remendo. Exatamente, feito por pessoas que tinham aprovado. Entendi. E a Silvinha falou, nesse momento aí, 12 de dezembro de 2022, perdão, quem vota contrário é a Silvinha Forato, o Osmar da Farmácia e o Mineiro. Correto? Esses 3 votam e a Silvinha, mas é a Silvinha que realmente carrega a bandeira e fala assim, gente, pelo amor de Deus, não vamos, mas foi em sessão extraordinária, não pode pedir vista, tem uma série de questões. Claro. Não vamos votar nisso agora. Veja bem, o projeto apresentou, o prefeito, né, autor do projeto, coloca 8 de dezembro de 2022. Dia 12 de dezembro foi a sessão. Já estavam votando e foi aprovado. Olha as consequências. 4 dias não dá tempo hábil de você estudar Impossível. um assunto desse. Com Muito número, muita conta. Inclusive, os argumentos de alguns dos vereadores lá que votaram favoráveis é incorreto. Tá ao vivo, tá no site, tá no canal do YouTube da Câmara Municipal de Amparo. É interessante porque isso é um aprendizado do que é o papel do vereador e quais os impactos dentro da política da cidade. E abrindo um parênteses, eu acho que isso está no núcleo de um dos principais acontecimentos hoje na política amparense, que a gente está pedindo que seja respeitado o direito de trabalhar do vereador, de poder examinar o projeto, de poder fazer uma discussão qualificada, de comunicar seus eleitores, seja necessário abrir uma audiência. Porque esse é um exemplo que eu dou.
o secretário da cidade assume um cargo político e a sua assinatura tem peso. Ele vai lá assinar um documento, essa assinatura vai persegui-lo pro resto de sua vida. Se ele assinar um documento, um ofício, uma licitação, uma compra que está incorreto, ele pode responder judicialmente e ter seus bens penhorados pela justiça, exatamente. Muito da mesma forma funciona o voto do vereador. É a mesma situação. Só que o secretário tem dentro da Prefeitura de Amparo uma procuradoria, ele tem uma secretaria de justiça, ele tem advogados, muitas vezes dentro do seu próprio gabinete, para falar, pode assinar, não pode assinar. Quando você coloca um projeto em caráter emergencial para entrar em sessão extraordinária com um alcance gigantesco, você está tirando isso do vereador. E aí o meu voto... Perguntar, desculpe interromper, na Câmara vocês também têm a Procuradoria da Câmara, alguém que faça esse trabalho... Mas ele tem que passar pelas comissões. Para isso que é a importância das comissões, é isso? Exato. E a Procuradoria, nós temos uma Procuradora também que dá o parecer legal. Pra falar se é constitucional ou não. Perfeito, perfeito. E a gente tem tempo para ler, para conversar. Olha, hoje, Amparo, a Câmara Legislativa de Amparo não tem assessor. Nós não temos assessor. E aí eu te falo, imagina, nosso grupo é um grupo muito abençoado. Nós temos a Silvinha Forato, que já tem experiência na Câmara, e temos também o Dr. Edson, que é uma das pessoas que mais entende de questões legais do setor público. Ele é advogado, trabalha em prefeitura, já trabalhou na prefeitura. Fez a sua defesa. Exatamente. E aí pra gente, nós mandamos lá o documento e dá uma olhada. Agora imagina para um outro vereador que não tem isso. Como que ele vai se posicionar? É muito complicado. É muito... E aí ele vai dar um voto incorreto... E aquilo vai cair na conta dele. Vai cair na conta dele. Então, por isso que eu falo, isso volta no centro da situação política que a gente vive hoje. Nós demos eu acho que de uma forma com muito sucesso, nós demos um empurrão, não um empurrão grosseiro, mas falou assim, olha, peraí, prefeito, peraí, Poder Executivo. Aqui dentro da nossa casa, nós queremos legislar com capacidade para entender o que a gente está votando. O que você está falando, independente de corrente ideológica, de partido, de votar no A, no B, no C, isso é muito razoável. Quando você vai fazer um projeto de lei que vai impactar na vida das pessoas por 10, 15, 20 anos, que todo dia vai custar no bolso da pessoa, exatamente, você tem que ter um mínimo de tempo para poder ler, ver se aquilo está certo, se tá errado. Botar no escuro é perigoso. E utilizar as ferramentas que a Câmara proporciona, que é a Procuradoria, que são as comissões de Justiça e Redação. Porque se uma comissão de Justiça e Redação dá o parecer favorável, depois vai para a comissão do qual eu faço parte, sou presidente, Comissão de Finanças e Orçamento, vai lá, dá o parecer favorável, sobe para o plenário, você já tá mais aliviado para poder votar com calma. Você tem um suporte, você tem e a Procuradoria também falou, não, tranquilo. E aí vai entrar na questão política. O IPTU, a atual lei do IPTU em Amparo, da forma que ela não respeita um dos princípios básicos da justiça tributária, que é a capacidade contributiva do munícipe. Porque você não pode, olha, vamos lá. Esse exemplo da Dona Maria lá do São Dimas que eu dei me preocupa porque se até 2030 você dobrar o valor do IPTU, eu tenho certeza que a aposentadoria dela não dobra. Não, perdeu. O remédio aumenta. Quer dizer, da onde vai se tirar? Bom, vamos lá. Olha só que interessante. Vamos supor que a pessoa seja servidora pública aqui do município de Amparo e ela pague aluguel ou tem uma casinha. De qualquer forma, o valor do IPTU vai ser repassado para ela. Sim. Então, não vai mudar nada, mesmo que ela não tenha um imóvel, mas pague aluguel. Esse ano, o valor do IPTU subiu 4,98 mais 5%. O reajuste no salário do servidor esse ano foi 4,77. Quer dizer, menor do que o reajuste. O reajuste de inflação. Menor do que o reajuste de inflação. Peraí. Aí, tá muito discrepante. Quer dizer que a capacidade contributiva da população não está sendo respeitada mesmo. E aí que entra nessa questão. Nós precisamos alterar essa atual lei que, respeitando essa capacidade de pagamento dos tributos, e da justiça. Mas isso aí eu queria te perguntar. Desculpa te interromper, mas fica. Não, esse é um bate-papo. Assim, uma coisa que ficou na minha cabeça, eu fiquei me perguntando. O pessoal alega que essa lei de 2022, ela foi feita em cima de um apontamento do Tribunal de Contas. E que o Tribunal de Contas falou que tinha que ter o reajuste porque seria abrir mão de receita do município. Aí eu te pergunto como leigo. Quando vem um apontamento desse do Tribunal de Contas,
ele já vem com o valor que o município tem que reajustar? Ó, você tem que reajustar 15%, 30%, ou só fala, não, reajusta porque está muito fora. Como que funciona isso? Essa pergunta é muito boa e é um assunto que poucas pessoas estão entrando, porque numa discussão política com o público você não entra nessas questões, mas é excelente oportunidade. Primeiro de tudo, né, que a gente tem que esclarecer, o apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foi julgado em 22 de setembro de 2020 e foi utilizado pelo Poder Executivo para fazer essa atualização da planta genérica, em nenhum momento ela fala que tem que aumentar. Em nenhum momento ela fala que tem que ter reajuste. O apontamento pega 3 pontos. O primeiro ponto que ela trata é que na atual lei, né, até então, não existia um dispositivo prevendo o imposto progressivo de acordo com o valor do imóvel. Uhum. Então aqui não tinha isso. Seu imóvel é de luxo, seu imóvel, o valor do imóvel tem que ter um imposto progressivo. Tá. O que vai de acordo com a política pública do meu partido e do que a gente acredita, de mais equilíbrio da distribuição de riqueza do Brasil. E quando você tributa grandes fortunas e tributa de uma forma adequado, obviamente, mas você deixa que é a isenção do imposto de renda que está sendo apresentado no Congresso. A gente deixa de tributar a classe mais trabalhadora que tem menos para tributar as pessoas que... Bom, enfim, é a mesma coisa. Esse ponto não está sendo... Não estava presente. Que, segundo o apontamento... Esse é o primeiro. Eles solicitaram que fosse feito um reajuste assim, ó, casa que é muito top... Não, eles só falam assim, a lei não está prevendo isso. Mais. Está falando que tem que estar ali o imposto progressivo de acordo com o valor do imóvel. Beleza. Esse é um apontamento. Esse é um apontamento. Um apontamento. O outro apontamento diz respeito que na então lei de 2022, não existia menção a isenção de IPTU. Tá. Por exemplo, as pessoas que têm casa, acho que até 70 metros quadrados de construção. Quando você falou da senhora que é aposentada, se a casa dela é muito pequena e até dentro de umas dimensões, acho que é 70 metros quadrados de construção, aí ela deixa de pagar IPTU. Ela fica isenta. Não estava previsto isso na lei anterior. Então esse é um outro apontamento do Tribunal de Contas do Estado. E o outro apontamento do Tribunal de Contas do Estado, ele só diz o seguinte, que tem que estar previsto na lei orçamentária ou na lei de tributação da cidade, que tem que revisão obrigatória da planta genérica de valores. Porque não tinha sido feito há 20 anos atrás. A única coisa assim, como não tinha previsto na lei, nenhum governo que entrava era obrigado a fazer. Tá. Hoje, por exemplo, se está previsto, você fala assim, puta, é uma obrigação minha. Da mesma forma que eu tenho que botar merenda na escola, eu tenho que fazer isso. E não tinha isso, não estava previsto em lei. Mas não existe o parâmetro de que tem que reajustar 5, 10, 15... Nada, nem fala que tem que subir. Fala que tem que subir. Então... é uma oportunidade muito boa que você me dá de comunicar isso para a população de Amparo, de que não era que tinha que aumentar. Em nenhum momento foi isso. Tinha que fazer esses 3 apontamentos aí, que é de acordo com a Constituição Federal. Esse do imposto progressivo é o artigo 156 da Constituição Federal, que diz que você tem que estar previsto ali a cobrança de imposto progressivo de acordo com o valor do imóvel. O segundo é da presença de isenção para certos tipos de IPTU. De 70 metros para baixo. E o outro é que tem que ter atualização da planta genérica de valores de forma periódica, 4 anos, 5 anos. Não, isso que você explica, eu agradeço, porque me elucida uma outra coisa. Quando o Conrado esteve aqui, eu comentei com ele sobre esse assunto e ele falou do risco, né, de se fazer algo no intuito de baixar o IPTU e aí depois ser visto como inconstitucional por perda de receita e por água abaixo. Quando você faz esses 3 apontamentos que você coloca... O Tribunal de Contas. Do Tribunal de Contas, isso, que o Tribunal de Contas fez, então muda, já não é assim. Então se você... dentro da comissão aí que vocês estão estudando, se vocês fizerem um reajuste, ainda que seja menor que esse que está valendo de 22, dá para fazer? Tem como? Olha, a questão... Primeiro, deixa eu esclarecer que no nosso projeto de lei complementar não existe absolutamente nada sobre renúncia de receita. A renúncia de receita diz respeito ao ano que a gente está ou que já foi empenhado para o ano que vem. Tá. Se você faz uma redução do imposto... para um outro período, não é renúncia de receita, entendeu? A menos que,
dado algumas questões aí mais específicas. Agora, o que é importante... Porque para esse ano, o orçamento foi feito no ano passado. O orçamento já veio do ano passado. Tá. E a cobrança de IPTU que foi feita já está acontecendo. Não tem como falar, ó, esse daqui... Não... O que tá... Por isso que é tão importante a gente conseguir dar andamento nesse tópico. Mas eu quero aproveitar a oportunidade agora para dizer eu acho que, né, que às vezes não fica muito claro. A intenção principal nossa é trazer a questão para o debate, no núcleo do debate. O IPTU, da forma que estava, incorreta, abusiva, não respeitando uma série de critérios, que eu quero ter oportunidade de falar deles, inclusive das questões das reformas dos imóveis. Ele precisa ser alterado, mas o projeto que eu escrevi junto com o Rafael, com a ajuda da Silvinha e do Dr. Edson, em nenhum momento nós estamos falando, essa é a verdade, é isso que tem que acontecer. Não. O que ele faz, o projeto de lei complementar 01 de 2025, ele congela as altas dos valores Isso que você reais. está falando de 25 aí, que é o projeto nosso. Seria para anular ou remendar? Não, ele não tá anulando, porque tem muitas questões que a gente não toca agora. O que nós estamos dizendo é o seguinte, não tem mais alta real. Tem o valor inflacionário e ponto. Tá. Entendeu? Por quê? Aí a prefeitura, que tem todo um departamento de Secretaria de Fazenda, Secretaria de Finanças, vai voltar para as pranchetas e vai, então, de forma definitiva, fazer um projeto que esteja de acordo, respeitando os munícipes, respeitando os mais variados bairros, mandar para a Câmara Municipal. Nós vamos executar uma audiência com a população, nós vamos nos debruçarmos sobre os projetos, vamos entender se aquilo... Porque ninguém aqui está falando que é contra reajustar o IPTU da cidade. A gente está falando que a gente é contra da forma que está. Sim. Só que se nós não congelamos para a prefeitura aqui, para quem está no governo, é muito bom que fique assim. Porque chega lá em outubro, perdeu o prazo e já empenhou para o ano que vem, acabou. A cobrança vai acontecer. O que nós queremos garantir com esse projeto de lei complementar é que congele os aumentos reais do IPTU. E daqui até outubro, a prefeitura corra e faça um projeto decente. Então, peraí, vamos desenhar aqui que agora eu acho que eu entendi. Você entendeu? Esse projeto de lei complementar que ele está falando não tem nada a ver com a comissão que o Fantini apresentou. Nada a ver, já está... Seria algo emergencial para dizer, daqui até outubro, reajuste só a inflação. E se a prefeitura não conseguir estabelecer um novo projeto que seja aprovado pela Câmara, 2026 ninguém vai ser penalizado. Vai subir só a inflação. Só a inflação. Só a inflação. E aí, nesse tempo, a prefeitura tem que se virar para fazer algo... Que é mais do que suficiente. O que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo dizer o seguinte, de forma informal, porque isso não foi nada oficial, mas em conversas com secretários e diretores da Fazenda, nós temos, né, esse entendimento. Que eles querem... Nós já estamos dando uma olhadinha, mas... Pô, peraí, se vai fazer um estudo novo, com novos valores na planta genérica, talvez até alterando a alíquota do IPTU, que é uma questão, né? São duas questões, o valor genérico, o valor da planta genérica e a porcentagem da alíquota, que você pode mexer nos dois. Enquanto vocês trabalham nisso, a população está blindada e está segura. Entendi. Está segura. E aí, lá em 2020, até outubro de 2026... Se vocês apresentarem um projeto legal... Seria uma forma de forçar eles fazerem. Porque do contrário, você viu, o prefeito de Bragança foi vaiado, está sendo vaiado por conta disso, Serra Negra, vários municípios botaram os pés pelas mãos. Amparo não é diferente. Amparo... Aí você me dá... Deixa eu fazer uma parte, que eu gosto de fazer essas pegadinhas, esses jogos de lá para cá. Vamos virar a mesa. Você é do Partido dos Trabalhadores. Exatamente. E o Partido dos Trabalhadores, evidente, tem várias prefeituras pelo Brasil inteiro. Quando a gente falou desse apontamento do Tribunal de Contas, não foi específico para Amparo, foi? Bom, esse daí é para Amparo, né? Mas esse vários municípios sofreram... Bom, talvez até mais. Tá? Outro... Eu quero te perguntar o seguinte, em algum município onde o seu partido é prefeito, governa, e teve algum tipo de apontamento, como que foi feito? Eu desconheço. Não tem essa... Em São Paulo a gente tem 4 municípios. Então vai saindo do estado, vai ficando mais longe. A gente acaba não tendo tanto contato. Obviamente, né? O que eu te falei, o prefeito... O presidente ele quer mais tributos para conseguir executar seus projetos. Só que tem que ser de forma
respeitar a capacidade contributiva. Ele quer aumentar a tributação para fazer festa, para comprar estátua, para fazer uma série de políticas públicas que ele acredita que é interessante para a população. Nós vemos isso como um grande erro. E mesmo, independente do que ele vai fazer com o dinheiro, a cobrança do IPTU tá abusiva, tá alta. E eu quero aproveitar a oportunidade para falar de erros agora. Não só do valor tá alto. Porque o que acontece, e essa é uma questão, para mim, eu vou falar duas questões, e a segunda é o cerne do problema. A primeira é, todo mundo tem acesso aos limitadores, todo mundo tem os limitadores. Esse ano subiu 5% acima da inflação, ano que vem sobe 6%, mas existe um dispositivo, se eu não me engano é o dispositivo artigo 4º ou artigo 6º, que diz o seguinte: se você fizer uma reforma no seu imóvel, quando você for atualizar a planta na prefeitura, então, para esclarecer bem, você tem um imóvel que precisa de uma área externa, você quer aumentar um quarto... Fazer uma edícula lá no fundo para pôr uma churrasqueira. Exato. Aí você vai lá, porque não sabe o que está acontecendo, porque até então ninguém sabia. Fomos nós que, através do nosso trabalho de vereador, estamos comunicando à população, mas isso era um segredo, ninguém sabia de verdade o que estava acontecendo. Vai lá e faz sua obra. Aí você vai na prefeitura e registra. Você perde direito ao limitador. Seu valor salta. Então vamos supor, o valor venal do seu imóvel antigo era 100 mil reais. E aí a prefeitura estabeleceu que o seu novo valor venal, nesse projeto de 2022, salta para 400 mil reais. Quando você faz uma reforma e vai registrar essa alteração na planta, na prefeitura, e você vai pagar o seu IPTU, não vai ser só 5% a mais. Você vai tomar a porrada de uma vez só. Você vai pagar o aumento de uma vez só. Isso é uma penalização para você poder fazer uma reforma na sua casa. Para você fazer do jeito certo. E fazer exatamente. Primeiro, você estimula as pessoas a não comunicarem. Sim. Óbvio que daí você tem imagem de drone, você tem uma série de ferramentas que você pode tentar mitigar essa questão. Mas, ou pior ainda, a pessoa tem lá seus 20 mil reais para conseguir fazer um banheirinho novo. Ali dentro do segundo banheiro da casa, que vai aumentar a área e vai alterar o seu IPTU. Aí você fala assim, agora que eu consegui o dinheiro, se eu fizer o banheiro, meu IPTU vai saltar com... Eu pago um ou pago outro. Eu não vou fazer. Aí você deixa de acionar a economia, porque você não vai contratar construtor, você não vai comprar material. Comprar bloco. Então, assim, são questões que têm implicações. Então esse é o primeiro ponto. E aí, não foi comunicado para a população isso. Eu tenho um exemplo de uma moradora do Jardim Figueira, talvez seja do Jardim América, mas é ali do lado. O valor venal antigo dela era 68 mil reais. E ela pagava um IPTU de 1.300. Ela fez uma reforma. Quando ela foi vender o imóvel, ela não fez a transferência do valor venal de 68 mil. Foi para 480 mil. Que reforma, hein? Não. Exatamente. Óbvio, o valor venal dela estava desatualizado, mas aí cai naquela questão que nós comentamos lá atrás. O mercado que a prefeitura decidiu que é 468 mil. Desculpa, 480 mil, né? Sabe o que aconteceu? Quando ela vendeu esse imóvel, ela não vendeu por 480 mil, ela vendeu por 450 mil. Ela vendeu abaixo do valor venal que a prefeitura determinou. E pagou o imposto acima do que ela... Perfeito, porque a Receita Federal não permite que a arrecadação seja menor do que o valor venal. Pode ser acima, não pode ser abaixo. Entendi. Então, você tem essa questão. Olha só o problema. E esse nem era o problema mais sério que eu ia te falar ainda. Esse é um outro problema. Então, assim, a prefeitura estabelece um valor venal. Quando você vai vender, o mercado diz que não é aquilo, não é tudo aquilo, é menos. Só que quando você vai registrar no cartório e quando você vai pagar o ITBI, também é 1,5%, 3% desse valor, do valor venal. Então você acaba pagando um valor de ITBI, que é o Imposto Municipal sobre Venda de Imóveis, baseado no valor venal, que não é o valor de mercado verdadeiro. Então, que rolo, hein? E é isso. E aí tem o problema mais sério de todos. 20 anos atrás, nós tínhamos bairros como Flamboyant, São Dimas, Vilagem de Fiore, e os serviços que são prestados pela população, eles se modificam pela prefeitura. Eles se modificam. Algum bairro talvez não tinha saneamento básico, não tinha creche perto, não tinha posto de saúde, e aí, por não ter essas amenidades, o valor fica inferior.
certo? Porque você não está tendo, você está pagando o IPTU, mas você não está tendo o serviço da prefeitura. E ao longo dos anos esses valores se transformam e é necessário você fazer. A cidade vai chegando em todos os bairros. Perfeito. Exatamente. Quando uma das premissas, que é aquele apontamento do tribunal, você precisa alterar justamente para capturar essa nova configuração da cidade. Loteamentos que estavam mais distantes agora tem serviço, tal, tem transporte público. E isso é uma fala que aconteceu na reunião da Comissão de Justiça e Redação, que eles têm 15 dias para dar o parecer, se são favoráveis ao meu projeto de lei complementar, que estão acompanhando ainda. O meu projeto de lei complementar foi para a Comissão de Justiça e Redação. Ele ainda não foi para votação? Tá na de Finanças agora. Que tá passando pelas comissões. Mas quando ele chega na Comissão de Justiça e Redação, um dos vereadores fala assim, olha, eu não consigo tomar minha decisão, preciso de mais informação. Vamos convocar a reunião da secretária de Fazenda e do diretor da Fazenda ali de Amparo. Eles vêm para lá. Eu não faço parte da Comissão de Justiça e Redação, mas eu vou para acompanhar a reunião. E aí, né, a gente faz alguns questionamentos e eu faço a seguinte pergunta para eles. Olha, nós não temos acesso à planta genérica, não foi fornecida. Nós não temos acesso a como que cada bairro teve seu valor por metro quadrado alterado. Mas o que nós estamos escutando de certos moradores, veja bem, é que o IPTU que ele está pagando lá é menor do que o IPTU que estão pagando no Vilagem de Fiore, que é um bairro de luxo em Amparo, para dar um exemplo. Ou no Flamboyant, que tem propriedades tudo acima de 1.000 metros quadrados, e quem mora no Parque das Flores, que é ali no São Dimas, que é mais afastado, e está pagando o IPTU mais alto. Essa é uma discrepância. Exatamente. E justamente o motivo do qual a prefeitura se propôs a atualizar é para resolver essa situação. E o que a gente está vendo, essa foi a pergunta que eu fiz, e o que nós estamos presenciando, testemunhando, é que isso não foi resolvido. E aí a fala do diretor da prefeitura, da Secretaria de Fazenda, ou secretário adjunto, talvez eu esteja enganado. Ele diz o seguinte: é verdade, e justamente por conta dos limitadores que isso está acontecendo. Todos os ganhos que a gente se propôs a fazer está sendo perdido pelos limitadores. Alguma questão financeira ali da ordem está impedindo. Isso daí está na ata da reunião. Inclusive os outros vereadores, teve vereador até que mudou o voto depois dessa reunião. O Fantini já estava se posicionando favorável ao nosso projeto e continuou sendo favorável. Mas um outro vereador da base do prefeito, que estava contrário antes dessa reunião, após essa reunião ele muda o voto e fala assim, não, eu sou a favor desse projeto de lei. Do meu, que está em tramitação agora. Justamente porque ele falou assim, essa reunião ficou bem claro pra gente. Tá na ata, é público. Tá. Então essa é uma questão, você tá entendendo? Não, vamos fazer o seguinte, aproveitar você aqui, eu vou tentar traduzir e aí você vai me corrigindo se eu fizer bobagem. Vamos lá. Existiu em 2022 um projeto de lei que foi aprovado de forma apressada, como você está comentando, onde se permitiu esse reajuste que acompanha a inflação e mais um pouco. E aí foi 22 para 23, 23 para 24, e assim é o que temos hoje, ponto. E é um reajuste exacerbado, está ficando alto, tá? E vai ficar cada vez mais alto. Aí nós temos 2 pontos a partir de hoje em diante. Um é o projeto de lei complementar que você está falando, que é uma tentativa de barrar esse reajuste acima da inflação, até que a prefeitura faça algo diferente, para ter o reajuste, mas de forma mais justa, mais igualitária. Exatamente. Então, beleza. O projeto de lei complementar de hoje em diante é para tentar segurar esse reajuste que está vindo. Paralelamente ao seu projeto de lei complementar, tem a comissão que o Fantini propôs, onde seria estudado, além dos vereadores, como membros da sociedade civil também, exatamente, pessoal de imobiliária, para tentar achar um meio termo, seria isso? Perfeito. A comissão ela é um braço para auxiliar que os projetos bons aconteçam. Então nós já temos um projeto para parar o aumento real do IPTU. A comissão, ela vai trabalhar junto ao longo desses meses, do qual eu faço parte também, eu tô nessa comissão. Nós vamos trabalhar junto com a prefeitura na elaboração do novo valor da planta genérica, do novo valor da alíquota do IPTU, no novo valor da cobrança do IPTU em Amparo. Essa comissão vai ser uma peça fundamental. Não a única,
mas vai ser uma peça fundamental. E também tem a Comissão de Finanças e Orçamento, que daí é uma comissão, não é uma comissão especial, é uma comissão permanente, temática, da qual eu faço parte, sou presidente, também vai ser uma outra ferramenta. Audiências públicas é uma outra ferramenta. Se você me permite uma parte, essa talvez que ele falou agora, na minha opinião, tá, gente? Eu acho que é a mais importante, audiências públicas. Eu digo sempre aqui no jornal que eu sou fiel à minha consciência em primeiro lugar. E eu bato muito aqui na questão do pedágio e eu não posso ser diferente. Da mesma forma que eu brigo contra o pedágio, quando a gente fala do IPTU, a gente mostrou aqui há 2-3 semanas atrás, que você comentou em Bragança Paulista, falando, não quero que chegue nesse ponto, mas um dia chega. E eu não vi nenhum manifestante em Bragança com uma placa assim, ó, não quero pagar IPTU. Eles invadiram a Câmara Municipal com a faixa, somos contra o IPTU abusivo, quer dizer, ninguém se nega a pagar. A gente tem serviço em troca. As pessoas têm troca, exatamente. Exato. O que as pessoas querem é algo que seja real. E nem somos contra que exista reajuste do IPTU. Ninguém está falando que não tem que reajustar para equilibrar um pouco o valor da planta genérica. O que primeiro de tudo não pode ser feito goela abaixo dos vereadores. Sim. Essa política do Poder Executivo... Nem dos vereadores e nem dos munícipes. Não, mas o mais importante é assim... O prefeito atual, ele usou muito dessa técnica. Na última sessão de 2024, foi apresentado o projeto de criação de 14 cargos políticos. 4 secretários com salário de R$13 mil, que para a prefeitura custa muito mais caro, porque tem as leis sociais, tem os encargos, e 10 secretários adjuntos. Esse projeto foi colocado em sessão extraordinária, não teve tempo de ser feito um debate qualificado pelos vereadores e passou. Agora, ele tentou fazer isso já 3 vezes esse ano, só que ele tirou o projeto no dia, na segunda-feira ele foi lá e tirou o projeto. Então, isso nós não vamos aceitar. E eu não falo isso porque o Diogo Canino, do Partido dos Trabalhadores, não vai estar. É algo que tem que se estabelecer como cultura do equilíbrio das forças, do legislativo e do executivo. Tem que ser. Você tem planejamento? Fez planejamento aí dentro, se programou que os cargos serão exonerados. Esse ponto, eu ia entrar nesse ponto, a questão dos cargos, mas só para finalizar a parte do IPTU, então, daquilo que eu expliquei, eu falei bobagem, eu expliquei do jeito fácil. Não, tá correto, é isso aí mesmo. Uma coisinha só, os limitadores é só uma ferramenta, para que o aumento não seja de uma forma absurda, como rápida, de uma vez só, como foi feito em Bragança. Vocês querem que seja só que vai atingir um valor venal ainda absurdo. E 2026 já vai ser muito pesado. 2027, mesmo com os limitadores, já tá pesado. Só que os limitadores, é só o começo. É só a pontinha do iceberg. Então, pessoal, para a gente finalizar a parte do IPTU, eu espero que todo mundo tenha entendido. E se vale uma dica minha para vocês aqui acompanhem o trabalho do seu vereador, seja ele quem for. Se você votou no Diogo, tá aqui na minha frente, eu vou falar. Não é assim, cego. O Diogo vai lá e faz o que quer. Não. Votou nele? Acompanha. Ah, votou no Conrado? Acompanha. Ah, votou no Rafael? Acompanha. Porque isso passa por eles, mas quem vai pagar são vocês. Então acompanhe o trabalho dos seus vereadores sempre. Em todas as cidades eu falo isso para vocês. Acompanhem. Agora, entrando na questão dos cargos que você citou, outro dia usei uma frase aqui que eu falei até sobre um fato desagradável que aconteceu em Serra Negra, e eu falei assim, o print é eterno, a internet tá aí, caiu já era, não se apaga. E eu sempre cito a situação de ser vidraça e ser pedra. Quando uma pessoa é pedra, a gente reclama, mas quando é vidraça a gente fica, né? Então assim, hoje aconteceu essa situação aí do prefeito Carlos Alberto tentar fazer essa questão dos cargos, né? Na última sessão parece que chegou, aí lá, na última hora, tirou, e aí depois tentou de novo. E aí, você no seu papel, independente de qualquer coisa, acho que é o seu papel de oposição, você bate. Tem vídeos do Jacó reclamando. Todo mundo nesse momento bate. Só que a internet resgatou vídeos de quando o Carlos Alberto, ainda vereador, brigando com o Jacó exatamente pela mesma prática da criação de cargos. Então, aonde eu quero chegar? Qual que é a dificuldade? Citei isso aqui para o Conrado. Qual que é a dificuldade de se fazer um organograma, fazer um esquema, a máquina é essa. Então vai para a câmera, fica lá 3 meses brigando. A hora que sair, a máquina é essa. São tantos cargos, o salário é esse.
E só pode mudar daqui 30 anos, porque hoje o prefeito é um, daqui 4 anos é outro, vai mudando. Então se você põe uma longevidade de 30 anos, hoje você é oposição, amanhã você pode ser prefeito, mas você participou dessa construção, a máquina é essa. Se você se candidatar a prefeito, você sabe que você vai pegar essa máquina. E você, como economista, sabe, se você tem tamanho da máquina para 30 anos, você consegue fazer provisão. Quanto custa, né? Você consegue trabalhar melhor. Exatamente. Bom, você tem que respeitar alguns parâmetros do gasto do governo, né? Com folha de pagamento, 50%, aí tem os 6% da Câmara. Você tem esses limitadores que são constitucionais. Você não pode... Não dá para mexer. Não dá para mexer. Mas o que acontece é... Vamos falar dos cargos específicos da situação de amparo. Mais uma vez, foi colocado goela abaixo, achou que a gente apresentou 7 projetos de autoria do prefeito, mais 2 projetos da mesa diretiva, na segunda-feira, ao meio-dia, para potencialmente ser votado na mesma sessão da segunda-feira. E aí... Não só isso, ele chama os vereadores de vagabundo. Dentro da Câmara Municipal de Amparo. A Casa do Povo, do Poder Legislativo. Inclusive filma uma das servidoras ali que não sei lá, sei lá, que não tem nada a ver com aquilo. Expõe com uma linguagem agressiva, vulgar. Então assim, esse ponto pra gente foi... crucial, não só para mim, para todos os vereadores. Um olhou para a cara do outro ali e falou assim, o que aconteceu hoje? Muitos vereadores, você coloca que nem são da oposição, não. Se sentiram ofendidos. Quem sou eu para dizer quem é oposição ou não é oposição? Eu tô falando que nós olhamos um para a cara do outro. Você é o líder da... Não tem liderança. O líder da liderança que você fala... É o Rafael que é liderança pelo PT. Ele é o líder da bancada do PT. Eu não sou líder, ele é o líder. Então, assim, o que a gente tem é um sentimento de, assim, primeiro, desrespeitou. E aí, vamos entrar agora na questão da capacidade de a gente executar o trabalho da melhor forma possível, que é com tempo. 9 projetos para potencialmente ser votado naquele mês é impensável, sabe? É inconcebível. E aí, esse já é o segundo problema. E aí, ali, eu falo pra vocês nunca viram o Diogo Canina ou o Rafael Mendes dizer ser contra cargo de confiança. Quem a gente viu foi o próprio prefeito em 2018, que organizou um evento, pegou o microfone e ficou no palco recebendo participantes para falar mal da questão do cargo de confiança. E agora ele mudou o discurso dele, é a questão da pedra e da vidraça. Eu, por minha vez, não. O que eu estou pedindo é direito de executar o trabalho. Ninguém aqui também, eu não estou aqui falando que eu sou a favor dos cargos de confiança, muito menos de 52. O que o Tribunal de Contas apontou para a Prefeitura e deu o prazo até dia 30 de abril é que ele readequasse os tipos de contratações. E aí a gente diz, por que tem a necessidade de ter tantos cargos de confiança? Tantos. Repito, eu não estou falando que eu sou contra cargo de confiança. Eu escuto posicionamentos dos dois lados. Não estou falando de partido, pessoas que acham, tem que ter, porque você tem que ter um povo ali próximo, que você pode confiar, que vai fazer as coisas acontecerem mais da sua forma. E tem pessoas que dizem, olha, não, eu sou contra, tem que ter concursado. Eu falo por mim, gente, eu sou contra, é o mínimo possível, 3, 4 e olha lá, o resto é tudo com opinião minha, não é do Diogo, é minha. Não, e eu compartilho dela, eu acho que você tem que ter um espaço assim, mas é um espaço muito mais reduzido do que 52. Agora, isso não é uma exclusividade de agora, né? Então é um questionamento que eu já fiz. Em outras épocas, por exemplo, quando o Jacó era prefeito, existiam cargos de confiança também, não era 5, 10, devia ter mais, eu não sei números, mas vocês são vereadores, vocês devem saber esses números. Antes do Jacó, quem que era o prefeito antes? Paulo Miota. Também tinha cargos de confiança. Então por isso que eu cito essa questão de fazer um organograma, uma coisa bem lúdica, desenhada e publicar, para todo mundo saber, porque nós que somos pessoas normais, fica no nosso imaginário o quê? Cargo de confiança é teta pra nego pra ficar mamando. E porque o que eu recebo de denúncia direta ou por mim, mas são muitas, de servidores de dentro da prefeitura que falam, eu nunca vi essa pessoa aqui. Ele entra aqui, ele não entra na sala, ele fica rodando pelos corredores. E também a gente escuta de pessoas que fazem ali, são pessoas 50% dos cargos de confiança são pessoas de dentro da prefeitura que já são concursados, que pegam uma posição acima. Mas são concursados. Ok. Eu acho que assim,
Esse já é um caminho bom, mas seria 100% então. Ou 90%. Para 10% ser aqueles 4, 5 que você falou. Independente dos números e da porcentagem de pessoas que já são concursadas, o debate tem que ser qualificado. Sim. O debate tem que ser amplo, temos que conversar com os nossos eleitores. Porque, como eu falei no começo da entrevista, o meu voto vai me perseguir pelo resto da minha vida. Se eu der um voto que eu não tô confiante, eu não vou dar. E se o voto não perseguir, a internet persegue. Pois é, esse é o ponto. Nós precisamos ter condições de trabalharmos e termos certeza de que é constitucional, que os nossos eleitores foram comunicados antes. Nós sabemos do impacto, tanto nas contas da prefeitura, como na aceitação política na cidade. Sim. E muitas vezes nós vamos ter que fazer votos que não são dos mais populares. Sim, faz parte. Faz parte. Só que se eu souber e eu tiver tempo de falar, não, isso aqui é necessário, isso aqui é algo que precisa acontecer, nós vamos fazer. A questão não é só essa. É um apanhado de questões que precisamos de tempo. Quando ele fala que, ainda falando dos cargos de confiança, olha, mas eles apresentaram 15 dias antes do fim do prazo de 120 dias dado pela Justiça. Deixou para a prorrogação do segundo tempo. É aquele garota que deixa para estudar 20 minutos antes da prova. Você teve tempo, faltou planejamento. E isso é o que mais falta no nosso governo hoje aqui de Amparo. Planejamento. E ele se expressa das mais variadas formas, como a gente está vendo agora na questão dos cargos, da readequação dos cargos, na área das obras, a gente viu ali a rotatória com as estátuas que são muito controversas na nossa cidade. As obras já pararam, as pessoas foram embora e tá um monte de lixo ali, um monte de pedra. E aí você fala assim, mas vai ficar bonito. Mas a gente vive hoje. A gente está vivo agora. Os turistas estão passando agora. Tem turista que vai passar por Amparo e que não vai passar daqui a um ano e talvez nem volte porque a cidade não é bonita. Em relação a isso que você está falando, a questão das estátuas que está abandonado ali, está parado o canteiro de obras, vocês como vereadores, independente de ser do PT, do PL, do PMDB, como vereador que tem a função de fiscalizar, qual que é o trabalho de vocês junto à prefeitura? Vocês já fizeram algum memorando, algo formal para reclamar? Falar, tá largado lá, quando que vai? Nós fizemos requerimentos, eu fiz um requerimento de autoria minha, perguntando sobre a questão da aprovação do CONDEFAT, questão do pagamento, porque existem denúncias de que ocorreram pagamentos antes do objeto ser entregue e instalado. Uma obra pública, o pagamento ele acontece só frente a uma medição. A medição é feita pelo fiscal da prefeitura, que é um engenheiro, vai lá com a prancheta, vê o que já foi executado, informa para a Caixa Econômica Federal, que é a fiscalizadora da obra, e aí a Caixa libera o recurso. Igual financiamento de casa, vai? Exatamente. Nós temos denúncias de que aconteceram pagamentos anterior à obra estar sequer lá na cidade de Amparo, anos atrás, em 2022 ou 2023. Então a gente está averiguando isso. Isso é um caso sério que precisa ser investigado. E é o que a gente está tentando fazer. Mas é óbvio que nós temos as dificuldades. O Legislativo ele tem ferramentas, mas não é assim da noite para o dia. O requerimento pode ser postergado. Mas foi feito o requerimento. Foi feito, voltou. Não estou contente com as respostas. É de uma forma evasiva. A pergunta tem que ser desenhada de uma forma bem precisa, porque senão ele dá metade da pergunta e aí você não... Entendi. Eu tô perguntando se você fez o requerimento, porque recentemente eu acompanhei aí a polêmica da rodoviária. A luz da rodoviária, que agora todo mundo quer ser o pai da criança. Não é difícil fazer os negócios, só mostrar. Você tocou numa coisa que eu já falei várias vezes aqui, tá, Diogo? Eu falo, vocês, agentes públicos, às vezes vocês deixam criar monstros que não existem, por falta de comunicação com a sociedade. Às vezes coisas que se você fala, mesmo como você vai tomar uma decisão que é desagradável, mas se você explicou, a pessoa vai entender, não vai gostar. Mas às vezes você não quer explicar. Então... Às vezes o prefeito, quando coloca um projeto para ser apresentado na segunda-feira, que vai ser votado na mesma... é para não saber. E eu acho que aí, quando você fala da comunicação, o que eu acho que o trabalho que eu estou fazendo é de uma certa forma especial, é o meu esforço de comunicação. Sim, você é um cara muito ativo. Eu estou muito ativo. Eu recebo muitos vídeos seus. E eu tento, da melhor forma possível, dentro da minha capacidade,
quebrar em miúdos de uma forma que a população entenda. Porque para mim tudo é muita coisa novidade. Muita coisa novidade. E à medida que eu aprendo, já viu aquele termo, né? Assim, quando você ensina, você aprende. Sim. Então no processo de destrinchar e colocar de uma forma que a população entenda, porque o que eu vou falar pra você? Não é questão de ser inteligente ou burro. Você pega uma mãe divorciada, com 2 filhos, 2 trabalhos. Cara, ela não vai ter tempo. Ela não vai ter tempo de entender. Às vezes eu pego um texto assim, eu leio 4, 5 vezes um parágrafo e eu não entendo e mando pro Edson. Edson, isso aqui é uma linguagem que eu não tô conseguindo, me ajuda aí. Aí volta pra mim e fala, é isso mesmo? É isso? Então, pô, é isso que tá querendo dizer? Caramba! Então eu confirmo de novo e falo assim, não, agora a minha obrigação é pegar esse conteúdo que agora, depois de um suporte e com tempo, porque eu ganho dinheiro pra isso, conseguir entender. Eu vou entregar essa mastigado para a população. Faz parte do meu trabalho e eu estou fazendo isso. A prefeitura poderia estar fazendo isso. Só que a prefeitura, e aí eu falo, né? Não é novidade que eu sou uma oposição, ela tem o interesse de criar um cenário perfeito, maravilhoso, através das mídias sociais. Só que ele não faz o trabalho que nós estamos fazendo, eu, Rafael, principalmente, né? Falo pela minha bancada, de comunicar os detalhes, os procedimentos legais, o que a gente pode fazer. E isso eu acho que é algo sempre dá para melhorar. Sim, sem dúvida. Dá para melhorar, mas eu acho que eu tô caminhando nesse sentido, de ter um diálogo direto com a população, transparência e explicar exatamente o que eu tô vendo e eu passo para eles. Eu acho que o fato de você estar aqui hoje é uma amostra disso. Eu fico muito feliz de novo, falo que você estar aqui, porque eu falo para todos os... Já falei isso pro Rafael uma vez, que eu chamei ele para vir aqui e ele ficou meio assim, eu falo, gente, vocês têm que falar para fora da bolha de vocês. Pois é. Você teve 982 votos. Por aí, 986, é. Você tem muita gente que segue. Cada vídeo que você faz, quem vota e gosta de você, recebe, escuta e vê. Mas aquela pessoa que não vota em você, ou por alguma animosidade é contra o seu partido, o Diogo, então eu não quero nem ver. Quando você vem e fala de uma forma aberta para todo mundo, você fura essa bolha. Eu falo, isso é importante para você, é importante para qualquer outro vereador que vem aqui, e eu falo, a gente tem que tentar enriquecer o debate. Cancelar narrativas e tratar os fatos como eles são. Tem coisa que não vai ser boa para você, outra não vai ser boa para o outro, mas se a gente trabalhar de forma clara, aberta, para eles vai ser bom. A exposição para uma pessoa que se propõe, não precisa nem ter sido elegida, que se propõe a ser candidato, a exposição é algo 100% na vida da pessoa agora. Sim. E muito me choca quando nós temos vereadores na nossa casa ali, quando pega a tribuna, dizer que, olha, reclamando que alguns vereadores estão expondo eles demais. Eu acho isso um milindre. Eu acho que isso daí você entendeu errado. Sabe quando você aplica para um trabalho e vê lá qual que... você não leu quais eram os requisitos do seu trabalho. Porque a exposição faz parte. Você está 100%. Se o Diogo... Se tornou um agente público, você abdicou da sua privacidade. Recebo dinheiro da população para fazer o meu trabalho. Sim. E eles vão me questionar. E acima de tudo, eu acho que é o mais importante, nós devemos nos comportarmos como exemplos para a sociedade. Especialmente para os jovens, especialmente para as crianças que ainda estão em formação. Essas pessoas querem olhar e falar assim, quando ele falou aquilo, eu acreditei. Quando ele falou, agora dá esse deslize, agora dá essa mancada, dá uma frustrada na pessoa que estava vendo. Então assim, isso para mim é o maior balizador. Só que a exposição é inerente. Esquece, não dá pra escolher, né? Não dá para escolher. Os vereadores têm... não adianta. Exposição vem mesmo. Eu falo, não quer se expor, vai ser caixa, presta concurso e vai trabalhar lá. Pois é verdade, daí, gente. Aí você vai ter uma vida privada, você vai fazer o que você quiser, exatamente. Agora, Diogo, pra gente concluir, que eu acho que até estourei o tempo, o pessoal tá me xingando ali. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você tem de projeto agora que você gostaria de passar para a população? Coisas que vocês vão colocar para votar, que você acha que seja do interesse das pessoas aí? Bom, nesse momento, nós estamos com 3 meses de sessões da Câmara. Nós nos debruçamos de forma muito assídua na questão da dengue, do IPTU, que são impactos diretos no bolso e na vida das pessoas, certo? Eu tenho uma série de projetos que eu quero implementar na área social, especialmente nos bairros mais distantes. Esse trabalho é uma leitura, né, um mapa socioterritorial apresentado na Câmara, do qual você mencionou. Esse trabalho deixa muito claro, falta cultura e esporte nos bairros. Saiu um pouquinho do centro, não tem mais nada.
Então, esse é o ponto principal. Apresentar projetos para inserção de projetos esportivos e culturais no bairro do Jaguari, no Silvestre, que não tem nenhuma área para prática esportiva. O São Dimas não tem absolutamente nada. Tem uma quadra de skate, patins ali que precisava dar uma manutenção e a quadra ali da Chácara São João. Não tem mais nada. Então, esse é o trabalho que assim que eu tiver um respiro dessas questões de IPTU, da dengue, que graças a Deus está dando uma aliviada, apesar de que já fez um estrago grande, e aí a gente vai... Essa é uma questão que para mim toca muito fundo. Fazer projetos sociais e cultura. Porque dentro desse projeto socioterritorial, desse estudo socioterritorial, a doutora Herminda, que foi do IBGE, e apresentou o projeto, ela é dona da empresa que fez esse projeto, ela foi categórica. Ela falou, eles criam alguns índices e falam assim, ó, esse bairro tem qual? Não tem. Falou assim, Pedrosos, Silvestre, Rosas, eles não têm nada. Não tem absolutamente nada de cultura e nada de esporte. Estão assim, muito mal. E ela falou, é isso que vai mudar a vida do jovem. E quando ela falou, aquilo ali bateu dentro da minha alma, de quem eu sou, né? Que eu vivo o esporte, vivo a cultura. Falei assim, não, esse é o caminho que a gente vai. Tentar inserir projetos, tentar não, né? Apresentar projetos para inserção desses projetos esportivos, culturais, nos mais distantes bairros da nossa cidade. É onde eu vou focar a minha energia. Muito bom. Faço votos que você consiga. Tá? Queria te agradecer demais por ter vindo aqui falar com o pessoal aqui do Conexão Amparo. Estamos de volta aos nossos estúdios aqui na Unifia e agora nós temos um prazer enorme de receber aqui nos nossos estúdios o Diego, não é isso? Prazer, Carlos. Tudo bom? É um prazer estar aqui com você, fazendo café para você. Que Tudo legal. certo. Gente, o Diego, ele é um barista. Pouca gente conhece a fundo essa profissão, às vezes pensa que barista tem a ver com bar, com bebida, né? Exato. Mas não é, gente. Barista é o profissional que prepara com maestria cafés assim especiais, cafés muito bem selecionados, cafés de primeira linha, vamos falar assim, é isso? Isso mesmo, Carlos, acertou. As pessoas acham que o barista é o cara que tira expresso na padaria, mas não é. O barista é especializado na extração da bebida. Então não é só jogar água no café, tem todo um preparo certo para se fazer. Tem uma metodologia. Uma metodologia, uma ciência. Aqui no interior a gente é muito acostumado, eu particularmente, eu sou adepto do coador de pano. Sim. Né? Tudo, a maioria gosta, bem, sim. Bem, aí você põe o pó e carca a água lá e manda bala e passa o dia no café. Mas eu não sei se você já viu, eu recentemente, tá uma dica cultural, hein? Na Netflix, Café com Aroma de Mulher. Não sei se você já assistiu. Era uma novela, né? Já teve... Há muitos anos, a Netflix fez um remake agora, né? Um remake colombiano. Pra quem não sabe também, a Colômbia é um país grande produtor de café. Eles fizeram esse remake aí dessa novela. E lá tinha várias coisas que eles faziam café do jeito que eu nunca tinha visto. E eles faziam no sítio, na fazenda, em qualquer lugar, era cheio de trique-trique. Sim. Eu nunca assisti inteiro, mas eu sei como que é uma novela. Sim. Mostra pra gente, fala aqui, pessoal, vocês não sabem, mas antes da gente começar, ele já tinha colocado a água pra esquentar. Exato. Aqui, Carlos, eu tô usando um porta-filtro que é brasileiro, né? Geralmente a gente tem o Hario V60, é japonês, temos marcas alemãs, americanas. Esse é brasileiro, é de Pernambuco. E isso influencia? Muito. Isso daqui tem 16 ondas laterais que quando eu ponho... E a saída dele, eu não sei se a câmera consegue. A câmera é ali, ó, quiser chegar pertinho ali, vamos lá, pode ir lá. Ó, ele tem um furo bem grande na saída, ó. Então a minha extração vai ser mais rápida. Quando eu ponho o filtro de papel, tem passagem na lateral, então tem pressão para esse café extrair mais rápido. Tem toda uma ciência atrás disso daqui. Chama coar. Eu nunca imaginava, hein? E aqui a minha receita que eu vou fazer para você. Hoje eu estou usando 20 gramas de café moído. Antes da gente entrar no ar, eu já moí ele. O ideal é moer ele antes para ele não oxidar. Gente, eu vou fazer ele mostrar aqui para vocês. Ele tava com um negocinho assim... É tipo aquele moedor de pimenta que a gente... Exato, ó, ele põe o grão do café aqui dentro. É que tá sem fazer barulho porque tá sem o café. O café já tá grão, né? Isso, tava moendo. E ele tava comentando comigo, ele tem uma regulagem aqui que ele escolhe qual o tamanho do grãozinho, como que ele quer. Se quer muito moidinho ou maiorzinho. É porque é o que eu falei pra você, Carlos. Mesmo. Isso daqui é uma ciência. Então, se eu moer muito grosso, eu vou ter muito contato com o café, né? A água vai passar direto.
forma uma parede com poros, né, aqui dentro. E se eu fizer muito fino, a água vai ter dificuldade em passar, vai mudar a minha extração. Então são jeitos diferentes de fazer café. Eu tenho que achar o melhor para esse café. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. E aqui eu estou usando 20 gramas de café. Eu deixo minha cama reta. E aí você de café. também tem a medida, por exemplo, você falou 20 gramas de café. Para 20 gramas de café, quantos ml de água? Essa receita eu chamo de 1 para 16. A cada 1 grama de café que tem aqui, eu vou pôr 16 ml de água. Tá. Então, como eu pus 20 gramas, eu faço... 320. Tá bom de conta, Carlos, hein? Então eu faço 20 vezes 16, que dá 320. Então, como eu tô pesando a água também, eu vou parar de jogar água quando der 320 ml. Tá. Quem não é da área parece loucura, parece que é muita coisa, mas essa competição no qual eu participei é sobre isso. Todo mundo recebe o mesmo café e quem extrai melhor desse café que ganha. Essa receita minha foi a campeã. Só isso que ele tá falando aqui, dá licença, eu vou mostrar para vocês enquanto ele vai fazendo. Existem campeonatos pelo Brasil e pelo mundo sobre baristas, onde as pessoas vão e preparam café. Exato. Em alguns campeonatos, cada um leva seu equipamento, mas tem determinados campeonatos que o pessoal exige que todo mundo use o mesmo equipamento, entregam a mesma quantidade de café, a mesma qualidade de café, ou seja, condições iguais para todos. E aí vai o talento do camarada. Todo igual para todo mundo, vamos ver quem faz o melhor. Eu vou ali perto quem extrai da câmera. melhor. Quem Exato. extrai melhor. Olha isso daqui, gente. Primeiro lugar, Coar, Desafio Coar. Foi um campeonato que ele participou e ficou em primeiro lugar fazendo a extração do café. E esse troféu aqui é de madeira, mas não é qualquer madeira. É pé de café, gente, tá? Então nós estamos falando com um cara aqui realmente gabaritado. Exato. E uma das variáveis também nesses campeonatos é o tempo. Então eu estou usando uma balança que tem um timer e eu peso quanto de água eu estou pondo. Ah, é balança e relógio. É relógio, porque se eu esticar muito tempo da minha extração, a água fica muito em contato com o café, ela extrai muita cafeína, e a cafeína é um composto amargo. Quando a gente vai beber o nosso café, a gente não quer esse amargor muito forte na nossa boca. Então eu tenho que achar as variáveis onde eu extraio menos essa cafeína. Quanto mais rápido, vem menos cafeína. Tem menos cafeína, mas a gente tem o risco de ficar subextraído do nosso café, não ficar fraco. Então, esse você viu como é difícil? A gente tem que achar essas variáveis. O não meio ficar termo, amargo. equilíbrio perfeito. Exato, exato. E vai pondo água várias vezes. É que eu já calculei. Você já calculou. Eu faço 4 ataques de água, então essa daqui eu vou pôr até 260 ml. Ó, pessoal, daí a câmera não pega, mas na balança aqui, ó, ele tá pondo água, tá contando o peso, até dar a medida certinha que ele pensou de cabeça. Que é os 320 que eu falei no final. Essa foi minha receita no campeonato. Essa é a receita campeã. Isso. E teve outros baristas que fizeram outras receitas, outras granulometrias, outros tipos de água, outras temperaturas de água. Aqui eu tô usando água, tá mais ou menos a uns 88 graus. Existe esse mito, né, que a água não pode ferver. Isso. Né, mas mito. É mito. Se a água estiver muito quente, ela vai extrair mais. Se ela estiver mais fria, ela vai extrair menos. Lembra que a gente tem que equalizar? Se vai ficar super extraído ou subextraído. Esse é o papel da água também. Me corrija se eu estiver falando bobagem, mas muito do que você está falando também tem a ver com a qualidade do café, né? Com certeza. A gente não é especialista, mas o pouco que a gente entende, a gente escuta falar que o mercado que nós, pessoas normais, compramos no supermercado é um café, principalmente se tiver escrito extra forte. É o pior que tem, é verdade? É o pior tipo. É uma classificação brasileira, na verdade. Só existe aqui. É isso, é uma classificação brasileira, é como se fosse uma pirâmide. Eu falo pior tipo, mas é porque eu fico procurando cafés excelentes, mas aqui embaixo é o extra forte e o tradicional, estão no mesmo patamar. Depois vem o superior, são defeitos que é contado, né? Se eu não me engano, podem ter 360 defeitos. Na hora da torra tudo junto, não separar, vai tudo mas isso é um pouco de mito também, Carlos. Também? É porque é café, né? As pessoas falam que é galho, que é pedra, é café. Tá. Só que a gente fala que é o PVA, que tem alguns defeitos ali, que é o preto, verde e ardido. São grãos que não têm tanta qualidade. E é permitido no extra forte tradicional, no superior, no gourmet. Mas é uma pirâmide, cada vez... O bom mesmo é o que tá vermelhinho. Hã? O café especial. O fruto é o que tá vermelho. Quando você despolpa aquela semente, tá saudável. Eu só aprendi na novela, não, hein? tá bem, você tá bem. É porque as pessoas não colhem o fruto maduro, né? As pessoas vão no pé de café e puxa verde, puxa estragado. Ninguém vai num pé de laranja e pega a laranja estragada e a verde faz um suco. Café é a mesma coisa. O café vem de tudo quando o cara Então nessa pirâmide, que depois do gourmet é o especial geralmente é colhido... Entendi. É colhido selecionado só os maduros, que vai dar um gosto com menos amargor e doçura, que eu vou dar pra você provar aqui agora. Por favor. E me fala uma curiosidade minha. Vocês baristas, o que vocês acham do café americano, que a gente brinca que é chafé? Eu não gosto. Você gosta do chafé? Gosto.
É porque ele, na verdade... Não gosta? Não gosta. Ah. Mas não o chafé, é porque eles fazem um expresso lá nos Estados Unidos e completa com água quente. Mas na minha extração eu deixo mais aguado mesmo, daí eu gosto. Ah. Aí depende do tipo de extração. Pro expresso eu acho ruim. Eles tiram o expresso e põem mais água, que é o estilo americano, que a Starbucks faz. Eu não sou Isso. muito fã, não, na verdade. Então é isso, é café extraído e completa com água. Isso, Por isso que exato. fica- É. Ah. Mas esse daqui, às vezes, no sol, na luz, parece que tá chafé também, mas é um café de qualidade. Tá. Vou dar pra você provar aqui agora. E uma coisa que eu ouvi, falam que a gente começa a ficar velho quando a gente toma café sem açúcar. Esse com certeza é sem açúcar, faltou um brinde. Pô, é bom mesmo. Obrigado, viu? Nada. E o café é legal a gente provar ele quente, morno e frio, porque ele vai mudando os sabores. Quando a gente toma um café muito quente, as nossas papilas se fecham, é uma proteção do nosso corpo. E a gente só sente gosto de água quente. Então legal para provar café e esperar cair um pouco a temperatura. Sempre deixa, dá aquela descansada Exato, no café. exato. Porque ele muito quente ele vai retrair, né? Vai retrair nossas papilas gustativas. Então o legal é deixar ele mais ou menos morno para frio. Café gelado é bom também, você É bom gosta? também, tá na moda. Eu gosto, sempre gostei. Tá na moda. Café que sobra em casa vai pro Aham. liquidificador com gelo. Tá na moda fazer tanto gelar o café, que é dessa forma, e o cold brew, que é o café extraído a frio. Fazer o café com água gelada. Tá na moda nos Estados Unidos, Japão, na Europa já tem enlatado. Então você vai numa conveniência, tem o Red Bull, tem a Coca e vai café. ter o café gelado. Você vai abrir a latinha e vai tomar. É o futuro É aí. o café Fredo. Agora me conta uma coisa, você tava falando de tendências, né? A gente tava comentando até fora do ar, você tava falando que fora do Brasil já é uma realidade o pessoal fazer eventos dentro de cafeteria. Exato. Então, sem bebida alcoólica, o pessoal vai para uma cafeteria, marca uma reunião tal, Sim. e fica lá tomando café e passa. Você acredita que isso está chegando aqui também? Tá chegando. Eu acho que, se eu não me engano, vai ter uma semana que vem já em Socorro. Tá chegando com força. Na Europa, Estados Unidos, nos países asiáticos, essa geração tá tomando menos bebida alcoólica. Então eles estão indo nas cafeterias, segurando o seu café, segurando o seu copo, com DJ tocando um lounge, de dia ou num pôr do sol. Então isso é uma nova tendência mundial nas cafeterias. Tem um DJ dentro da cafeteria. DJ, por isso que o café tá ficando caro, Tá hein? ficando caro. As marcas de luxo estão adotando o Sim. café também, né? As marcas de luxo de bolsa, de roupa, estão trazendo os cafés para dentro das lojas, abrindo cafeterias. Então acredito que o café, no questão de status, está passando o vinho, os espumantes e está virando uma coisa de luxo. Já virou, né? Já virou. Que legal, Já cara, virou. que bacana. Agora uma coisa que eu queria perguntar pra você, também que a gente tava comentando. Pessoal, vocês com certeza em casa já escutaram isso. Quando se fala assim, determinadas regiões do país ou do mundo tem vocação, né, para plantio. Por exemplo, você vai à região sul do Brasil, tem uvas maravilhosas, né? Tanto que é uma região, tem a Aurora Cooperativa que faz vinhos incríveis. Você vai no Nordeste, também depois que fizeram a transposição do Rio São Francisco e disponibilizaram irrigação para vários lugares, você tem uvas maravilhosas lá que são todas de exportação, a gente nem consome aqui no Brasil, frutas de primeira linha. Sim. Então cada região tem uma vocação que vai da terra mesmo, minerais, nutrientes que tem na terra que fazem aquele lugar ser Exato. propício para produzir tal fruta. A gente chama isso de terroir no mundo dos vinhos, né? no caso dos vinhos. Mas quando a gente vem para o café, a gente está usando esse termo para café também. Também tá chamando terroir. E é interessante isso que você falou, Carlos, porque no Brasil já existe os IGs, que é as indicações geográficas. Indicações geográficas. Tá. Que já tem a Alta Mogiana, Matas de Minas, existem vários. bom, obrigado. E aqui o Circuito das Águas está pleiteando isso também, então futuramente já está um processo, começou já esse processo e futuramente a gente vai ter o IG, a indicação geográfica do Circuito das Águas. A gente vai provar que para o mundo que a nossa região é diferente no mundo Vai do ser café. uma certificação? Como se fosse uma Aí certificação. todo produtor que é aqui da região vai poder ser certificado, utilizar esse exato, certificado, exato. isso vai valorizar ainda mais. Vai valorizar o café. turismo, as pessoas vão vir tomar café aqui Sim. e o produtor vai ter um café que ele pode vender mais caro por ter essa indicação geográfica do café dele. É um café certificado por esse IG. Que maravilha! Vai ser E muito vou bom pra fazer muitas região. fotos. Que a gente estava comentando, Amparo é uma cidade que nasceu Com o café. com o café. Exato. Até a gente recebeu aqui o pessoal que fez o álbum de figurinha de Amparo. O Reginaldo, já vi. Não é? O- Reginaldo Leme. Fotógrafo, Isso, Reginaldo Leme. ele Sim, mesmo, o próprio. sim. E aí você vai vendo, você vai lendo, você vai vendo o álbum, nossa, passa por toda essa história. O café faz parte do álbum Sim. de figurinha. Sim, e tem mais uma coisa, Carlos. A gente faz muito parte da história do café. E o nosso diferencial no Circuito das Águas são as águas. E isso daqui que eu tô te dando, 98%, 99% é água. Então se a gente faz uma água de qualidade da nossa região com um café de qualidade, a Aí ninguém combinação pega, perfeita. não segura. Aí ninguém pega, não segura. Isso mesmo. Não dá pra brigar com a gente. Não. Esse é o nosso diferencial, as nossas águas.
Então imagina a nossa terra com essas águas, com esses lençóis freáticos, né? E ainda a gente fazendo a bebida do café com as nossas águas aqui, dá super diferença na bebida também. Nossa, quem é produtor rural aqui da região, trabalha com café, quer ter uma informação, quer conhecer um pouco mais do teu trabalho, saber sobre IG, sobre essa certificação, quem precisar desse tipo de informação, como é que faz para te encontrar? Para me encontrar, por enquanto, é no Instagram. Vou passar meu Instagram, Por tá? favor, fala olhando lá pra tela. O meu Instagram é A produção Diego. vai por aqui. Obrigado. É Diego, _ o amante do café. Eu faço assim, o amante Arroba do Diego, café. _ o amante do café. Facinho, é isso mesmo. Para eventos, quem quiser contratar você para fazer um café legal, para abrilhantar o evento, para levar aquele toque de classe, também no Instagram. Também no Instagram. Faço evento corporativo, né? Imersões de café, curso, workshop nas cafeterias. Você faz curso também? Curso também. As pessoas quiserem Para aprender quem quer entrar nesse mundo, a gente está à disposição. Workshop, ensina a fazer café, tudo isso. Tem equipe, a gente vai em sítio, a gente faz visita guiada, faz cupping, né? Que é provar café com as colheres. A gente tem tudo. Então, tudo pelo Instagram. Tem tudo telefone também ou não? Celular? Pelo Instagram mesmo. Pelo Instagram. Exato. Então, pessoal, quem quiser conhecer mais sobre café, quem quiser ter a oportunidade que eu tive de experimentar esse café de primeira linha, tá? Já sabe, o Instagram dele é o @Diego _ o amante do café. Isso mesmo. É isso? É isso mesmo. Meu amigo, foi um prazer enorme receber você aqui. Faço votos que dê certo essa do IG, essa certificação, que a gente possa trazer ainda mais valor agregado para o agricultor aqui na nossa região do Circuito das Águas. Como âncora do telejornal Conexão Amparo e representante desse veículo de comunicação, hoje eu me dirijo a você para falar de algo extremamente grave que ocorreu. No último final de semana, um membro da nossa equipe, Gabriel, fazendo uma cobertura jornalística na Feira das Nações, em Serra Negra, foi agredido de forma covarde. O que não poderia ser pior, porque a agressão foi feita por agentes públicos. Cada dia que passa, o exercício do jornalismo torna-se mais desafiador. Muitas vezes estamos expostos a sofrer agressões físicas e verbais, seja de militantes fanáticos que enxergam política como futebol, seja por colegas que fazem jornalismo tendencioso, ou o que é pior, por agentes públicos que não aceitam ser questionados. Mas mesmo sofrendo vários tipos de violência, o jornalismo investigativo, ele resiste. Aquele jornalismo que questiona os desmandos do poder público sem ver partido, sem ver corrente ideológica, esse jornalismo resiste. Resiste e cada dia segue mais respeitado e respaldado pelo poder maior de todos, que é o poder do povo. E é para vocês que eu me dirijo. Quando o Gabriel estava trabalhando, ele foi agredido com um soco pelas costas, tomou um mata-leão, foi desmaiado e desmaiado no chão foi algemado. Algo que seria inimaginável até para um criminoso. E aí vem a pergunta: o Gabriel estava cometendo qual crime? Ele estava roubando? Ele estava matando? Não, ele estava trabalhando e a sua arma era o microfone. Algo inaceitável. Então, nesse momento, eu queria convidar todos vocês a escutarem esse barulho horrível. Prestem atenção, vocês estão ouvindo esse barulho muito alto, esse barulho horrível, esse barulho ensurdecedor que dói o ouvido? Esse barulho é o som do silêncio. O silêncio dos omissos e dos covardes. Dentre as inúmeras comissões permanentes e especiais da OAB de Serra Negra, eu questiono. Não existe nenhuma comissão que vai vir a público e manifestar o seu repúdio? Cobrar contra a violência, cobrar pela liberdade de expressão, cobrar celeridade no processo investigativo e, principalmente, acompanhar o processo até o fim? A Câmara Municipal de Serra Negra, na presença da figura do seu presidente, a quem eu me dirijo. Pergunto também, quantos dias mais a Casa do Povo vai demorar para vir a público e externar o seu repúdio? É inaceitável que dentro do município, um morador do município, membro da empresa, seja agredida por agentes públicos e a Câmara Municipal faça que não viu nada. O silêncio de vocês dói. Então eu,
como representante da TV Amparo, venho aqui repudiar veementemente todo e qualquer tipo de violência, de agressão, de coação, de intimidação que qualquer pessoa possa fazer contra um membro da imprensa no exercício no trabalho. Isso é inaceitável. E para quem ainda não sabe, as capitanias hereditárias terminaram em 1500. O coronelismo terminou em 1930. Estamos em 2025. Não calarão a TV Amparo.